que o Botafogo acaba de marcar o 4º gol em São Januário. Olha a situação do Diniz, hein? Será que o cara vai continuar no banco? Meu Deus do céu, 4-0 para o Botafogo, 4-0. Vamos lá, informações da Ponte. Oi, Antônio Lupi. Oi, Edu, boa tarde, grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando Concentração aqui na Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta entra em campo um pouquinho mais tarde, 8h30 da noite, vai jogar contra a equipe do CRB, duelo de opostos. A Ponte brigando na parte de baixo e o CRB brigando na parte de cima da tabela. E os resultados da rodada foram favoráveis para a Ponte Preta. Londrina perdeu para o Cruzeiro, a equipe do Brusque perdeu para o Confiança, Vitória empatou com o Avaí, ou seja, todos os resultados a favor da Macaca, que só precisa vencer para abrir 4 pontos de vantagem para o Londrina, que abre o Z4 da Bezona. Por isso, só a vitória interessa para a Alvinegra, que também vai em busca da primeira vitória jogando com o seu torcedor nas arquibancadas. Em relação ao time, o técnico Gilson Kleina, ele não deu pistas, não deu entrevista coletiva pré-jogo, não falou com a imprensa e ainda mantém um certo mistério em relação ao time da Macaca que entra em campo, principalmente em relação a jogadores que podem ser sacados por conta do desgaste físico. E o Marco Júnior não deve começar jogando. Atenção, Marco Júnior deve ficar no banco de reservas. Um dos jogadores que vem se destacando com a camisa da Ponte, o volante deve ficar aí como opção para o decorrer da partida. E o Fecim deve ser o titular no meio-campo, ao lado do Leonaldi e também do Iago Henrique. A provável escalação da Ponte Preta com o Ivan Quaresma no gol, na lateral direita o Felipe Albuquerque, na zaga Ryan e o Fábio Sanches e na lateral esquerda o Rafael Santos. Atenção para o meio-campo, Edu. Iago Henrique, Leonaldi e Fecim. No ataque, Moisés volta ao time após cumprir suspensão, o artilheiro da Ponte, o Moisés confirmado no ataque, ao lado de Rodrigão e Iago. Moisés, Rodrigão e Iago, o trio ofensivo da Macaca. Provavelmente a escalação só será divulgada momentos antes da partida, mas uma Ponte Preta diferente em relação ao último jogo contra o Goiás, onde a Alvinegra ficou no empate em 2-2 no estádio da Serrinha. Mais tarde, a partir das 8h30 da noite, a bola rola no Moisés Lucarelli e a Macaca vai em busca dos 3 pontos. Um grande abraço, Edu, e até o jogo da Macaca. Muito obrigado pela sua participação, viu, Antônio Lupi? Olha, só um abraço aqui, já saiu a escalação, né? Um abraço só pro Caio do Chapadão. Muito obrigado, Caio. E um abraço pro João Barbosa. Alô, João Barbosa, Chapadão e Caio também, viu? Oi, Marquinhos. Saiu sim, Edu, a escalação do Guarani, aquilo que a gente já imaginava, portanto, né? Sim. 1 Rafael Martins, 2 Matheus Ludic, 3 Thales, 22 Ronaldo Alves e 20 para Bidu. Meia dúzia Bruno Silva, 32 Rodrigo Andrade, 78 Regis, 29 Alan Victor, 11 Bruno Sávio e 94 para Júlio César, Edu. É a equipe que terminou, né? Quase que terminou contra o Vasco, né? Então vamos lá, Rafael Martins, me desculpa, eu estava aqui, o lateral direito é Matheus Ludic, né? É o Ludic com a 2. E no lugar do Todinho vai o Alan Victor. Vai o Alan Victor com a 29. E por gentileza, repita, Marcos Luiz. Rafael Martins é 1, Matheus Ludic 2, Thales 3, Ronaldo Alves 22 e Bidu 20. Bruno Silva, meia dúzia, 32 Rodrigo Andrade, 78 Regis, 29 Alan Victor, 11 Bruno Sávio e 94 Júlio César. Aproveitando aqui, ó, o banco. Sim. 27 Gabriel Mesquita. Segura, ok. 33, olha aí, hein, Gleger? Samuel Santos, relacionado. Ufa! Samuel Santos. Lateral. Isso. Não jogou ainda, nenhuma né? partida. Ele veio da onde? Veio do... Rapaz, não tem importância. É que como não entrou, não estreou ainda, a gente não... É zagueiro, né? Lateral? É lateral. Lateral. Tá. Ok. 50 Carlão. Carlão tá aqui. 67 Luiz Gustavo. 36 Eliel. Ele é o lateral esquerdo. Isso. 10 Andrigo. 17 Pablo. Pera aí, o Pablo. 71 Maxwell. Maxwell tá aqui. E 99 para Lucão do Break. Pera um pouquinho. Se precisa de lateral direito, quem que vai? Samuel Santos. Samuel Santos, tá. Isso. Zaga tem Luiz Gustavo e Carlão. Exato. Lateral esquerdo tem Eliel. Ok. Deixa eu ver, e volante? Volante tem... Volante tem o Luiz Gustavo, que pode jogar como volante. Pode jogar de volante o Luiz Gustavo. Sim. Meia tem o Andrigo. Certo. E aí daí pra frente só atacante. O Lucão e o Maxwell, né? Isso aí. O Tony não foi relacionado. Nem relacionado.
Pô, mas o banco curto, hein? Tem A questão da viagem, né, Edu? 3, 4, despesa, essa coisa despesa, toda. É verdade. Fácil, Escuta aí. E tem aqui também o Vila. Ah, tem o Vila? Tem. Sim, vamos lá. Então, ó, Georgime, ex-Guarani 1, Moacir 2. Moacir, aham. Aí vai o Renato com a número 3. Renato com a 3. Rafael Donato vai com a 5. Donato vai com a... E vai o William Formiga 13. William Formiga 13. Pedro Bambu 23. Bambu. Dudu meia dúzia. Ok. Arthur Rezende, ex-Guarani 8. Arthur Rezende, tá. Diego Tavares com a 21. Ok. Cleiton, número 9. Cleiton. E Alisson 11. Alisson 11. O treineiro é... O treineiro é Igor Magalhães. Igor Magalhães, que trabalha com o Greg. Ó, é o seguinte, o Vila Nova, ele está invicto a 12 jogos, somando, viu, Marquinhos, a Copa Verde. Ele joga Aliás, também... vem de uma vitória com o seu time reserva na Copa Verde. Bateu o Aquidauense por 7-0, Edu. 7-0 ganhou. Isso. Então são 12 jogos invictos, são 9 pela Série B e 3 pela Copa Verde. O Vila Nova deu uma bela melhorada aí. Principalmente também no segundo turno, né? Dessa Série B. Perfeito. Quem que apita aí? Tá fácil? Eu apito? Que Zorzinho pergunta Rio Grande do Sul, Douglas Schwengber da Silva. Assistente 1, Lúcio Flor. E número 2, Maíra Mastella Moreira. E no VAR, Marco Aurélio Ferreira, que é de Minas Gerais. Como é que é o sobrenome do árbitro? Não, aí? o árbitro... Douglas Schwensberger. Schwensberger? É. Como é que é? Douglas? Schwengerberger. Isso. Schwengerberger da Silva. Como é que é, Edu? Douglas da Silva. É mais fácil, né, Edu? Certo. Vai no simples. Agora, só um detalhe bastidor, viu, gente? Eu tava na sexta-feira, cheguei em casa, tal, e aquela notícia do avião e da Marília, e não sei o que tem, daqui a pouco veio a confirmação da morte. Eu falei, cara, aquela coisa chata, e eu vendo aqui e tal. Era umas... Marquinhos, era umas 8 e pouco, cara. Eu eu fui pro quarto e tal, e em casa, sabe que é maníaco por rádio? É um rádio na cozinha, um rádio no quarto, um rádio no banheiro. Aí eu liguei o rádio, tava na rede, o Pretzel estava entrevistando quem? Daniel Paulista. Um belo de um papo e tal. Falei, caramba, é gozado. Como é que funciona? Você quer conversar com o cara aqui em Campinas, você não consegue. Mas aí é o tal negócio que eu também recrimino. Nada contra o Pretzel, muito pelo contrário. Gabarito sensacional, gente boa, um dos melhores repórteres que eu vi e tive a oportunidade de trabalhar. O Pretzel eu conheço desde a época da Band de Porto Alegre. Agora, esse tipo de trabalho que as assessorias fazem é que realmente nos deixam tristes, porque para o local, para a praça, é uma burocracia absurda. Você nunca consegue fazer uma exclusiva, é só coletiva. Outro dia, e vou aqui falar, não tem problema nenhum. Outro dia eu tinha uma pauta para fazer com o presidente Ricardo Moisés, pedi essa pauta... Aí veio a resposta, não, você será atendido, mas somente em entrevista coletiva. Vá plantar banana, pô. Então, mas o negócio é o seguinte, encostou o Rádio de São Paulo, gente, encostou TV de São Paulo, não adianta, vai. Isso vai, encostou Campinas, não vai. A pergunta que eu faço é a seguinte, que eu não entendo, vou fazer que, super leigo, só trabalho aqui final de semana de jogo, vida corrida, nunca fui repórter, eu não sei como é que é bastidor, por isso que eu pergunto. Você também faz para a TV Bandeirantes. A pergunta é, porque eu vejo, a IPTV fez uma matéria com o Rafa Martins, né? O Gustavo Biano, amigo nosso, pessoa sensacional, trabalha aqui com a gente também. Ele fez o After Day do Rafael Martins. Como é que foi o dia seguinte dele? Infeliz contando do lance e tal. Foi uma defesa espetacular. Agora, se você, para a TV Bandeirantes, quiser fazer, você consegue ou não? Olha, foi feito com o Pablo. Mas você consegue fazer. Desde que você solicite com muita antecedência. A prioridade, por exemplo, a concorrente reserva para mim Rafael Martins. Aí, Marcos chega, Rafael Martins. Marquinhos, já prometi para tal emissora. Isso TV, hein, gente? TV. É assim que funciona isso, Marquinhos? Oi, Edu, repita, por favor. Estou aqui com o Júlio Nascimento. Pode repetir, Edu? Não, então, por exemplo, chega a IPTV, ele já agenda com o Rafa Martins, tá? Aí, se você chega depois, aí o Guarani fala para você, olha... Marquinhos... aí você aguarda, se o jogador estiver disponível, não tem problema. Aí você aguarda e faz também. Mas você conseguiu fazer com o Pablo? A TV fez com o Pablo na sexta-feira, que era a pauta do nosso produtor, o Vinícius. Então, mas para a TV você consegue? Para a TV?
Pra TV você consegue fazer a reportagem com o cara. Sim. Porque aqui na rádio, por exemplo, nós estamos aqui, o nosso programa vai até 7h30, 7, ô Jorginho? 7h30. O horário é 7h30, às vezes até às 19h. Mas... até 7h10 o Júlio Nascimento quer colocar aqui o Rafael Martins. Não dá, não pode. É assim que funciona? Não pode. Não pode. Aí você só vai na bendita coletiva. Pra rádio funciona assim, ou fala pra todo mundo, ou não fala. Muito difícil falar exclusivo. Exclusivo você não fala. Então é isso que eu queria entender. Falei, caramba, São Paulo conversando do Daniel Paulista. Sabe que na minha época, né, Edu, eu morava lá embaixo das arquibancadas do Brinco de Ouro. E subia pra jantar, né, depois do treino e tal, descia ali naquele corredor ali que desce ali, né, passando ali na entrada principal do estádio. E aí o repórter vinha ali na rua mesmo. Ô, Greg, não, aqui, nós estamos ao vivo, porque dava entrevista ali, cara. Olha pra você ver. Qual que é o problema, né, cara? Mas naquela época assim, eu acho uma tremenda de uma bobagem essa questão aí. Até, claro, é um pouco mais organizado tudo. Mas, poxa vida, você tem que esperar pra falar. Não, hoje você vai falar com fulano de tal. Às vezes você quer fazer uma pergunta pra um outro jogador ou para um outro membro da comissão técnica, mas fica não tem tudo como. igual. O ouvinte... Você vê quantas vezes eu pedi aqui, né? Se a gente poderia ter uma entrevista com o treinador de goleiros do Guarani, né? Que é o Austrália, Sim. que até hoje eu nem sei como é que é a voz do Austrália. Que nunca falou, que é um cara que até mesmo pela defesa importantíssima, que fez uma lindíssima defesa, que fez o Rafael Martins, até para falar disso também, né? Como é que é o treinamento, como é que é a metodologia dele, como é que funciona, qual que é o scout que ele faz. Essas coisas é importante a gente saber, né? E em momento algum nós tivemos uma entrevista com ele. Olha, o Guilherme Arana acaba de fazer Atlético Mineiro 1, América 0, hein? Olha o Gala, Atlético Mineiro 1, América 0, o clássico de Minas. Mas gente, é o tal negócio, porque eu até entendo, porque hoje, o Glega, aumentou muito a mídia. É mais emissora de rádio, rádio web, a gente entende o espaço de cada um, a luta de cada um. Se você, após o jogo, se você liberar o vestiário, que nem era antigamente, então vai ficar uma coisa impossível. O vestiário fica lotado de gente, vai ser uma confusão danada. Eu acho que a coletiva realmente não tem como você fazer diferente. Agora, durante a semana, você querer pegar e fazer uma entrevista com o jogador e não poder, né? Ele, por exemplo, o ouvinte do rádio, às vezes ele não tem tempo de ver a TV, o horário não bate, ele quer saber como é que foi o dia seguinte do Rafael Martins, né? O que ele passou? Lendo a respeito, fiquei sabendo, Jorginho, ele foi vaiado. Ele foi vaiado antes do jogo contra o Vasco. E um dos caras que vaiaram, que o ofenderam, foram pedir desculpa para ele depois. Olha aí pra você ver. Você tá me entendendo? E até ele foi... Nós mesmos criticamos já o Rafael Martins algumas vezes, mas pro dia, é a cotação do dia, né? Que nem dólar. Não foi bem, não foi bem e tal. E realmente ele foi um super-herói contra o Vasco. Foi uma partida que deu uma mídia danada pro Guarani esse jogo. Foi em rede nacional, todas as emissoras de São Paulo. Mas foi muito legal, né? Então foi, isso sem falar da internet que rodou pra caramba, né? E foi uma coisa realmente muito bacana. Vamos ver hoje contra o Vila Nova, começa às 18h15, o Júlio Nascimento vai narrar, tá bom? Bom, são 17h27, continua Santos 0, Palmeiras 1, vitória parcial do Palmeiras na Vila. No Brasileirão, repito aqui, Atlético Mineiro 1, América 0, Guilherme Arana acabou de marcar. E lá em Bragança, olha, Red Bull Bragantino 0, Atlético Paranaense 1. Esse jogo aqui não vai ser a final da Sul-Americana, Jorginho? Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense? Isso. Vai ser a final da Sul-Americana, exatamente. Eu joguei em Bragança 1x0 Atlético, hein? 1x0 Atlético. Foi o Guilherme Arana que fez o gol do Atlético aí? Guilherme Arana. Tava olhando aqui, eu escalei no cartola, hein? Que beleza. Agora é o seguinte, na Série B, Vascão tomando de 4. E o Botafogo, segundo tempo, Vasco 0, Botafogo 4, tá? E o Botafogo vai assumindo a liderança da Série B. Com 62. Quer dizer, 4x0 já fez 62, né? O Coritiba em segundo com 61. O Coritiba que empatou, né? O Coritiba acabou empatando com o Operário. Empatou com o Operário lá em Ponta Grossa. E 1x1. O Avaí, terceiro colocado com 57. O Avaí, olha, tomou empate do Vitória nos acréscimos, hein? O Goiás foi... O Goiás teve... Aliás, o Goiás que jogou com o Operário, né? O Goiás que jogou com o Operário. O Coritiba perdeu para o Náutico, perdão.
O Coritiba perdeu para o Náutico. Vamos começar de novo. O Botafogo vai ganhando 4-0, líder 62. O Coritiba perdeu para o Náutico em Recife 2-1. 61 congelou. Em terceiro, o Avaí com 57. Avaí tomou empate do Vitória nos acréscimos. 1-1 lá em Floripa. Em quarto lugar, o Goiás com 55. O Goiás, ele empatou com o Operário lá em Ponta Grossa, vencia, tomou um empate e é o quarto empate consecutivo do Goiás. Então, Avaí e Goiás tropeçando. Aí deram chance para o CSA. CSA ganhou do Remo 2-0. CSA tem 54. O CRB vai jogar com a Ponte, sexto colocado, 54 também. Em sétimo, o Guarani com 52. Então, a vitória do Guarani, ele vai a 55 e faz 15 vitórias. Ele alcança o Goiás, que é o quarto colocado. Ele alcança o Goiás, ele ultrapassa no número de vitórias. O CSA já jogou, tem 54. O Guarani, se ganhar, repito, faz 55. E o CRB, com 54, o CRB vai jogar com a Ponte. Mas o que acontece? Se o CRB, por exemplo, empata com a Ponte, faz 55, mas em número de vitórias tem 14, o Guarani ficará com 15. Por isso que hoje, repetindo, uma vitória do Guarani. E o CRB, se não ganhar da Ponte, aí o Guarani vai para a quarta colocação, entra no G4, faltando 4 rodadas, hein? Esse é a emoção aí do brasileiro da Série B, tá? Guarani escalado e não tem, portanto, o seu lateral direito, o Diogo Matheus, e o Júnior Todinho, ambos machucados. E o Índio suspenso. E o Índio suspenso não serve aí como opção. Vamos dar uma faturada, Alexandre? São 17 horas e 30 minutos. Daqui a pouco o Júnior Nascimento, hein? Vai narrar aqui Vila Nova e Guarani na sequência. O Batista assume aqui com Guarani, Ponte e CRB. Bandeirantes. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou de nosso planeta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics. Serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Lareto Zeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais, @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra. O melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Edu Pinheiro. Mas, meus amigos, uma fatalidade aconteceu também com Dionísio Pivato, grande narrador. Ele trabalhava na Rádio Brasil, trabalhou 4 ou 5 anos, a partir de 83, um grande sucesso, uma grande narração, dava eco no estádio. Ele tinha o tipo do Osmar Santos, mas era impressionante o sucesso que ele fazia. Mas em fevereiro de 1988, Dionísio Pivato foi contratado pela Rádio Educadora de Campinas. Na época, uma contratação de impacto, de peso. Ele chegou para ser narrador e também para comandar a equipe de esportes. Nós tínhamos José Ribeiro, Claudemir Castanheira, Sérgio Freire, Mário Filho, Pereira Neto.
E ele não ficou 2 meses entre nós. O último jogo que ele narrou foi em abril, exatamente 22 de abril de 1988. Num jogo no Canindé entre Corinthians e Ponte, foi 0-0, num ano muito complicado para a Ponte, porque foi o ano do WO. A Ponte foi rebaixada em 87 no Paulista e em 88 lutava na Justiça para permanecer no Paulistão. Uma liminar que a Ponte conseguiu, porque a Ponte entendia que o regulamento foi mudado. Eram 4 que iam descer. Durante o campeonato mudou, foram 2, para 2 descer. E a Ponte falou, tudo bem. Aí terminaram em último Ponte, Bandeirante de Birigui, a Ponte falou, eu desço, mas os outros 2 também têm que descer. E ficou nesse imbróglio. O único time que enfrentou a Ponte foi o Corinthians. 0-0, 22 de abril de 88, foi uma sexta-feira. Mas no dia seguinte, no dia 23 de abril de 88, Dionísio Pivato, em momento de descontração, com familiares e amigos, foi pescar no rio Atibaia, em Souzas, e veio a fatalidade. Ele estava pescando, aí ficou, prolongou. Era mais ou menos 21 horas daquele 23 de abril de 88, quando ele resolveu lavar as mãos e se dirigir até o pier. O pier é aquele elevado que é feito assim na beira do rio, para você pegar e se jogar, né? Dar uma nadada ou dar uma pescada e tal. E ele foi lavar as mãos e ele pegou, acabou escorregando e foi levado pela correnteza, não sabia nadar. Inclusive o seu corpo foi achado com uma tremenda dificuldade. 23 de abril de 88, falecendo. Tinha 35 anos. Dionísio Pivato tinha 35 anos, deixou a esposa Elisa, os filhos Aline e Nielsen. E ele chegou, inclusive, a ser professor no Senac, professor de rádio esportivo no Senac, né? E a sua estreia aqui na Educadora foi no dia 6 de março de 1988. Iam jogar Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto. Foi 5-0 para o Guarani. Evair marcou 3 gols. E Dionísio Pivato dizia, né, Evair, a joia do brinco. Nós vamos ouvir aqui um produto de rara beleza radiofônica, o registro, a abertura da jornada esportiva da estreia de Dionísio Pivato. Prestem bem atenção. 6 de março de 1988, a grande estreia de Dionísio Pivato. E vamos ouvir agora a abertura da jornada esportiva, que foi assim. Pulsando muito forte, e de antemão sabendo do meu nervosismo, de antemão sabendo da forte emoção que tomara conta de mim, e de antemão sabendo da responsabilidade que a partir de agora assumo, com este pulsante microfone, este poderoso instrumento de trabalho, esta arma forte, este canal excepcional Rádio Educadora. De antemão, diante de tudo isso, pensei até em escrever e redigir uma abertura para você, torcedor. Mas eu quero assumir, com o coração, com a alma e com minha cabeça, quero assumir com todas as minhas forças, acreditando acima de tudo em Deus, acreditando naquele que sempre foi o meu pai, meu mestre, meu guia, acreditando acima de tudo na sua confiança, acreditando na confiança de um povo, esse povo que transmite paz, esse povo que transmite acima de tudo a emoção, e essa emoção é vivida juntamente comigo. Estamos a partir de agora irmanados em um só objetivo, em um só caminho. Estamos aqui na Educadora com essa oração gostosa do povo que é o futebol, e a partir deste momento, torcedor brasileiro, é que levanto a minha voz, coloco meu peito e meu coração pulsando por você, torcedor brasileiro, na sua Rádio Educadora. Meu sincero agradecimento a Deus por tudo aquilo que tenho conseguido. Obrigado à alta direção da Rede Bandeirantes de Rádio aqui em Campinas, o nosso gerente geral, senhor João Pinheiro, o nosso gerente comercial, José Akio Kurosawa, a receptividade impecável de meus companheiros, a confiança desses patrocinadores que entram comigo a partir de agora no rádio mais forte do Brasil, e principalmente atenção sua, meu querido ouvinte. Estamos pedindo passagem para mais uma grande emoção no rádio. Estamos na Educadora.
altura, realmente com o coração batendo forte, com o coração palpitando de alegria por ter conseguido dentro da minha carreira esportiva que começou ainda no interior de São Paulo e que foi para o Paraná e que volta para São Paulo na grande Rádio Educadora. Esse é o som e essa lembrança que arrepia a todos nós. A todos nós. Um produto radiofônico de rara beleza. Espero ter emocionado aos amigos da Bandeirantes. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes. 88 anos. A primeira emissora de Campinas. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Sabia que você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%? Com a Nacional Sol Energia Inteligente você pode. Através da energia fotovoltaica, placas solares captam a luz do sol e transformam em energia limpa, sustentável e de graça. Envie sua conta de energia agora para o WhatsApp 19 3929 8287. 19 3929 8287. Vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade, boas energias. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Água sanitária IP 2 litros 4,39. Desinfetante IP Pinho 500 ml 2,79. Detergente em pó Tixan 2 quilos 12,49. Papel higiênico Fancy 12 rolos 11,59. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 8 de novembro. Pague com cartões de alimentação. Confira em iga.com.br. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil. Tinha
tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretoseu.com.br. Acessórios Três Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br, a sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Sim, o Palmeiras marca o segundo gol, Rafael Veiga. Santos 0, Palmeiras 2. Deixa eu ver, continua Atlético Mineiro 1, América Mineiro 0. Continua Red Bull Bragantino 0, Atlético Paranaense 1. Teremos logo mais Bahia e São Paulo 18h15, Ceará e Cuiabá 20h30. E lá em São Januário, Vasco 0, Botafogo 4. O Fogão vai liderando o brasileiro da Série B. E na Série C, gente, o Novo Horizontino tá subindo, hein, Jorzinho? Novo Horizontino marca o segundo gol. Novo Horizontino 2, Manaus 0. Olha como é a vida. O campeonato começou, essa fase final começou lá em Manaus. Novo Horizontino foi lá, tomou de 5 do Manaus. Foi. E agora não está devolvendo os 5, mas é uma vitória que faz com que suba o Novo Horizontino e o Manaus 1-0, um gol só já tá bom pro Novo Horizontino. Aliás, joga pelo empate. Joga pelo empate, exatamente. E ontem subiu o Criciúma, né? Subiu o Criciúma ontem. Ontem subiu o Criciúma. O Ituano ganhou, não ganhou? Ganhou de 3 ou 4-1, se eu não me engano. Vocês não transmitiram devido ao... Não, é devido à Fórmula 1, né? Ah, devido à Fórmula 1. Mas eu acho que foi 3 ou 4-1 pro Ituano. Não, tá aqui, contra o Botafogo. E o Criciúma venceu. Exatamente. Botafogo... o Criciúma ganhou do Paysandu em Belém, 1-0. Ituano 3, Botafogo da Paraíba 1, 3-1. O Botafogo já tinha subido. Aliás, o Ituano já tinha subido. Mas o Ituano, com a vitória, ficou com o primeiro lugar no grupo e vai pra final. Vai pra final. Vai pra final da Série C. E subiu o Criciúma como segundo na chave. Merecido, viu? Merecido. E agora tá subindo, então vamos ter, atenção, vamos ter Novo Horizontino e Ituano na Série B o ano que vem. Maravilha, né? Maravilha. Tava torcendo pro Novo Horizontino, merecido. Fez uma belíssima campanha na primeira fase. O Tombense subiu. O Tombense subiu. O Tombense já está na final também. A final é Ituano e Tombense. Ituano e Tombense. É só o primeiro colocado de cada grupo, eles fazem a final. Exatamente. E o Novo Horizontino, né, Edu, ele deu uma titubeada aí, né? Deu uma escorregada aí nessa segunda fase, mas ajustou. E tá aí com essa vitória aí, conquista o acesso, parabéns. O Novo Horizontino fez um campeonato maravilhoso. Foi o melhor time aí, né? E um ótimo ano. O Novo Horizontino foi campeão daquele troféu do interior, né? O Novo Horizontino foi, afinal fez contra a Ponte, foi campeão. E agora conquista o acesso. Bom demais. Muito bom. E parabéns, atenção pessoal de Ribeirão Preto, hein? Ribeirão Preto, o Botafogo ganhou hoje ganhou do São Bernardo 2-0. Um calor, 11 horas começou o jogo lá no Santa Cruz. O tal de Hélio Paraíba fez 1-0 pro Botafogo e tanto comemorar, toma amarelo, vai vendo. Aí passou o jogo, ele fez a falta, já tinha amarelo, foi expulso. Botafogo com 10 homens a partir de 25 do primeiro tempo. 1-0 Botafogo. Aí vem o segundo tempo, Bruno Michel, que inclusive foi revelado pelo São Bernardo. Saiu daqui da Ponte, Bruno Michel. Ele fez o segundo gol. Aí o VAR teve VAR, rapaz. Teve VAR na Ribeirão Preto. O VAR confirmou o gol do Bruno Michel, 2-0. Aí final de jogo, pênalti para o São Bernardo. Que o VAR também que decidiu o pênalti. O VAR que deu. Aí o tal de João Carlos, São Bernardo cobrou e o goleiro Igor fez uma defesa sensacional, 2-0. Domingo que vem, 11 horas, é em São Bernardo e o Botafogo pode perder por diferença de um gol. Belíssima vantagem. O Botafogo tem que vencer por diferença de 2 gols e para os pênaltis ou diferença de 3 para ficar com o título. Gol fora não tem. Se for 3-1 para o Botafogo, 3-1 para o São Bernardo,
Aí somando tudo dá 3x3. 3x3. Ah, mas o Botafogo marcou um gol em São Bernardo. Não, não, deu empate no saldo, vai pra pênalti. Certo. E o Botafogo, conforme o Jorginho sabe, já está na Série C. Ele disputa a Série C do Brasileiro. Isso. Porque o campeão da Copa Paulista escolhe. Ou se D quer, ou C. Eu vou disputar. Ou Copa do Brasil. Ou Copa do Brasil. Ou Série D. Mas já está definido, porque como o Botafogo está na Série C, se o Botafogo for campeão, ele vai para a Copa do Brasil, né? E o São Bernardo vai para a Série D de dados. Se o São Bernardo for campeão, ele vai escolher a Série D, porque o Botafogo já está na Série C, não pode ir para D. Exatamente, exatamente. Então acho que tá legal. Vai ficar legal. Tá legal lá, tá certo? Atenção, Júlio Nascimento, meu amigo que me salvou na gravação aqui. Você tá bem, Júlio? Tudo bem, Edu? Tudo melhor agora com os amigos, hein? Nos bastidores aqui, eu querendo passar pro Alexandre, não achava. Tem a gravação, mas não achava o zap do Alexandre, rapaz. Que fatalidade. E você, o seu espírito espetacularmente esperto no cacuete do rádio. Hein, Julião? É isso aí, você passou Edu. aqui. Um abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no Futebol Bandeirantes. Já um jogo difícil pro Guarani, mas extremamente importante contra o Vila Nova. Você citou aí a série invicta do Vila, mas o Guarani muito motivado pela vitória contra o Vasco. Foi uma vitória maiúscula do Guarani, uma vitória que deixa o time com muita confiança para essa reta final. E o mais importante, né, reaproxima o torcedor do time. Então estamos prontos aqui, inclusive o modão já tocou alto no estádio Oba, todas as homenagens possíveis para Marília Mendonça, claro, na terra dela, né? Goiânia respira sertanejo, respira Marília Mendonça, a maior artista do sertanejo dos últimos anos, espetacular, desde sexta-feira, né, Edu? É muita reflexão sobre como estamos vivendo a vida, sobre como viver intensamente a vida, mas de maneira responsável, né? Toda a partida de um grande artista nos deixa assim, de forma que a gente fica pensando, refletindo sobre a vida. E a Marília Mendonça emplacou várias noites, várias baladas de Júlio Nascimento. Tinha a minha idade, né? O que me deixa ainda mais pensativo, mas ela deixou um legado. É especial, tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 Vai
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Jornada Bandeirantes. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Série B do Campeonato Brasileiro 2021. 34ª rodada, reta decisiva da Bezona. Estádio Oba em Goiânia. A bola rola já já. É mais uma decisão para o Guarani. E atenção, ouvinte, decolagem está autorizada. Aumente o volume do seu rádio porque eu estou anunciando o maior show do rádio campineiro. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Domingo, 7 de novembro de 2021. Já, 18h15, horário oficial do Brasil, a bola vai rolar. É o Guarani buscando mais uma vitória na Série B. Embalado pela vitória contra o Vasco. Uma vitória de muita emoção no Brinco de Ouro. Mas hoje é parada difícil para o Guarani contra o Vila Nova, que vem numa sequência forte, uma sequência embalado. Mas o Guarani tem esse compromisso importante. Hoje é dia de vitória do Guarani aqui com a Bandeirantes. E é claro, o timaço de Carlos Batista está entrando em campo a partir de agora para levar a você a emoção do futebol pelo rádio. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Falamos em nome de Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral, Decor e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Eu sou bandeirante. Eu também. Com muito orgulho, com muito amor. Vamos girar a equipe Bandeirantes neste domingão com todas as informações de Guarani e Vila. Jogo decisivo para o Guarani, jogo importante, jogo que o ouvinte bugrino tem que colocar o coração aqui, mandando uma energia para o time, incentivando. Hoje tem Bugrão e tem Bandeirantes, tem na casinha aqui na Band. Girando a equipe de Carlos Batista, trazendo os primeiros destaques do jogo. O primeiro destaque é do vestiário verde e branco, o vestiário campeão brasileiro de 78. Chegando com as informações do Guarani, repórter Marcos Luiz. Um abraço para você. Qual é o primeiro destaque do Guarani, Marquinhos? Outro para você, Júlio. Um abraço pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani viajou ontem para Goiânia para o jogo de logo mais contra a equipe do Vila. Embalado pelo último resultado, a vitória em cima do Vasco por 1-0, gol marcado por Pablo. E o Guarani, se vencer hoje, claro, torce pelos tropeços dos adversários, podendo até entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Para a partida de hoje, Daniel Paulista não terá Diogo Matheus e também Júnior Todinho vetados, além de Índio, que está suspenso.
Por outro lado, ele volta a ficar no banco de reservas. Matheus Ludic na lateral direita e Alan Victor no ataque. As principais novidades do Bugre. E o Tigre, o Vila Nova, o mandante, buscando vitória também na Série B, Marquinhos. 2 jogadores que já passaram pelo Guarani, o goleiro Georgime e também o meia Arthur Rezende. Para a partida de hoje, o técnico Igor Magalhães não poderá contar com David, que permanece vetado pelo departamento médico. O time reserva acabou vencendo pela Copa Verde o Aquidauense por 7-0 e vem de empate na competição nacional. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Júlio? Valeu, Marquinhos. Estes os destaques de Guarani Vila Nova. Jogo no estádio em Goiânia, ainda de luto pela passagem de Marília Mendonça na última sexta-feira, o Brasil inteiro chorando com a Marília Eterna, rainha da sofrência. Comentaristas bandeirantes destacados para o compromisso do Bugre daqui a pouco. Carlos Henrique, qual é o primeiro destaque do comentarista que bate pesado? Um abraço para você, CH. Oi, Júlio. Boa tarde a todos. Que o Guarani faça uma grande partida. É um jogo decisivo para os dois. O Vila Nova também precisa da vitória, mas o Guarani embalado depois da ótima vitória diante do Vasco em casa, vai com moral, com confiança. As escolhas que o técnico Daniel Paulista realiza para a lateral direita, sem problema, com Ludic. E lá na frente, até que enfim, veremos de começo Sávio, Júlio César e Alan Victor. Guarani está bem escalado e eu tô otimista para o jogo, Júlio. Gleg Zorzin, o olhar técnico da Bandeirantes. Qual é o seu primeiro destaque? Um abraço para você, Gleg. Um abraço, Júlio, para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo importante para o Guarani, um jogo para que o Guarani continue sonhando aí com uma das vagas para a Série A do ano que vem. Olha, Júlio, tomara que o Daniel tenha controlado todo o entusiasmo, né? É claro que é importante demais uma vitória como foi contra o Vasco, da forma com que foi, muito emocionante. Agora, precisa acalmar, é um jogo importante e aquele jogo do Vasco já faz parte do passado. Confiança, concentração, porque tecnicamente o Guarani tem tudo para trazer 3 pontos a Campinas, Júlio. E nós da Bandeirantes queremos que você, torcedor ouvinte, continue sendo o melhor informado do futebol de Campinas. Coladinho com o Guarani Vila Nova, a Ponte Preta enfrenta o CRB. Chegando com o destaque da Macaca, repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Oi, Júlio. Boa noite. Grande abraço para você e para todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta entra em campo um pouquinho mais tarde, às 8h30 da noite, fechando a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca encara o CRB no estádio Moisés Lucarelli e, se vencer, respira um pouco mais aliviada na luta contra o rebaixamento. E a Macaca também vai em busca da sua primeira vitória jogando com seu torcedor nas arquibancadas do Majestoso. Em relação ao time, o técnico Gilson Kleina vai sacar Marco Júnior, que vai para o banco de reservas. Fecim deve ser o titular no meio-campo, ao lado de Iago Henrique e também de Leonaldi. No ataque, Moisés, Rodrigão e Iago. Ótimo trabalho e uma boa transmissão, Júlio. Obrigado, Lupe, com o destaque da Ponte Preta no plantão de esportes da Bandeirantes, no coração da Band, atualizando tudo do esporte no Brasil e do mundo. O plantão esportivo mais amado do Rádio Campineiro. Alô, boa tarde a você, do Pinheiro. Ô, meu grande amigo Júnior, um abraço pra você, muito obrigado. Dando uma olhada aqui aos amigos da Bandeirantes, aquele abraço, a nossa equipe, a todos da equipe. Gente, tava dando uma olhada aqui, atenção, hein, Atlético Mineiro 1... América Mineiro 0, Clássico de Minas, mais uma do Galo, mais uma vitória, cada vez mais perto do título, gol do Guilherme Arana, público no Mineirão. 60.142, recorde de puta, começou público agora, né? 60 mil, Mineirão fervendo, hein? Na Vila acabou Santos 0, Palmeiras 2. Gols do Rony e do Rafael Veiga. Público na Vila 13.165. E também terminou em Bragança, Red Bull Bragantino 0, Atlético Paranaense 2, hein? Marcinho e o Pedro Rocha. 18h15 tem Bahia e São Paulo, 20h30 Ceará e Cuiabá. Amanhã Chapecoense e Flamengo às 20h encerra essa rodada. Olha, no Brasileiro da Série B, a chapa esquenta para Fernando Diniz.
Acabou em São Januário, Vasco 0, Botafogo 4. Marco Antônio, Rafael Navarro em grande fase, de novo Marco Antônio e o Diego Gonçalves. Os gols do Fogão, 18h15 tem Sampaio e Brasil de Pelotas, além de Vila Nova e Guarani, e fechando a rodada 20h30 com Ponte e CRB. Essa rodada começou na sexta, CSA 2, Remo 0, Avaí 1, Vitória também 1, Vitória empata nos acréscimos e Londrina 0, Cruzeiro 1. Derrota do Londrina foi ótimo para a Ponte. Tivemos ontem Náutico 2, Coritiba 1, Coritiba bobeando, Operário 1, Goiás também 1, Goiás vencia e Confiança de virada, Confiança 3, Brusque 2. Então ficou assim, ó, o brasileiro da Série B. O Botafogo é o novo líder. Líder com 62, em segundo Coritiba 61, em terceiro Avaí 57, em quarto Goiás 55, em quinto CSA 54, em sexto CRB vai jogar 54, Guarani sétimo com 52. Vitória do Guarani. E se o CRB não ganhar da Ponte, o Guarani entra no G4, empata com o Goiás, mas tem uma vitória a mais, fica com uma vitória a mais, tá? A Ponte, 15ª com 39, se vencer, ela ultrapassa o Remo e fica esperando o jogo do Sampaio Correia. Então a Ponte, 15ª nesse momento, 39, Brusque, 16º com 38, Londrina, o primeiro na zona com 38, depois Confiança, 34, Vitória, 34 e Brasil de Pelotas com 23. Na Série C, subiu aí o Novo Horizontino, tá? Acabou o Novo Horizontino 2, Manaus 0. No grupo subiram Novo Horizontino e Tombense já tinha subido. E ontem subiu o Criciúma, Ituano já tinha subido. Paysandu 0, Criciúma 1. O Ituano confirmou a boa fase. Ituano 3, Botafogo da Paraíba 1. Então, Ituano é o primeiro do seu grupo. Vai descer o título contra Tombense, que é a primeira do outro grupo em 2 jogos. Meus amigos, o nosso WhatsApp é o 97102-1493. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. A equipe técnica Gil Kleber, Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gilberto Sufi, Leandro Renato e Lucas Pessoa. Essa aí, hein? Vila Nova e Guarani vai ser a transmissão de número 104 de 2021. Campeonato Brasileiro é na Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Qualquer um pode reformar ou cuidar das paredes com a Labastini. O Repara Paredes é ideal para preencher furos e buracos. A lixa líquida tira o brilho e promove a aderência sem fazer poeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Lá, 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 lá. Bandeirantes. Júlio Nascimento. 6h07, horário oficial do Brasil. Atenção, torcedor. Aumente o volume do seu rádio, porque eu estou anunciando na Bandeirantes a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. A bandeira. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. 1, Rafael Martins. 2, Matheus Ludic. 3, Thales. 22, Ronaldo Alves. 20, Bidu. Meia dúzia, Bruno Silva. 32, Rodrigo Andrade. 78, Regis. 29, Alan Victor. 11, Bruno Sávio. 94, Júlio César. Rafael Martins, Matheus Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Bidu. Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Regis, Alan Victor, Bruno Sávio e Júlio César. No banco, 27, Gabriel Mesquita, 33, Samuel Santos, 50 para Carlão, 67, Luiz Gustavo, 36, Eliel, 10, Andrigo, 17, Pablo, 71, Maxwell e 99 para Lucão do Break. Bandeirantes.
Vila Nova. É o Vila do técnico Igor Magalhães. George 1, Moacir 2, Renato 3, Rafael Donato é 5, William Formiga 13, 23 Pedro Bambu, meia dúzia Dudu, 8 Arthur Rezende, 11 Alisson, 21 Diego Tavares e 9 para Cleiton. George, Moacir, Renato, Rafael Donato e William Formiga, Pedro Bambu, Dudu e Arthur Rezende, Alisson, Diego Tavares e Cleiton. No banco, 25 Fabrício, 4 Xandão, 7 Pedro Júnior, 10 Thiago Real, 14 Ricardo Lima, 15 para Calil, 16 Bruno Colasso, 17 Nico Maná, 18 Éder Monteiro, 19 Rafael Silva, 20 João Pedro e 22 para André Krobel. Arbitragem do jogo. O trio é gaúcho, Douglas Schwengber da Silva. Assistente 1, Lúcio Flor. Número 2, Maíra Mastella Moreira. E no VAR, o mineiro Marco Aurélio Ferreira. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, torcedores do Guarani, um jogo importante, né, pro Guarani hoje, para buscar aí o G4. Independente do que vai acontecer na rodada, claro que ele depende de alguns resultados, mas o Guarani tem que fazer a parte dele. Tecnicamente falando, esse time do Guarani é melhor. A tabela mostra isso, né? Que o time do Vila. Porém, o time do Vila vem numa crescente aí, nos últimos jogos, bons resultados. O Igor Magalhães jogou comigo lá na época, era um zagueiro. Aliás, jogava muito o Igor, bom zagueiro, de muita velocidade, bom por cima, tinha muito recurso. E ele era o interino, assumiu o time aí, deu um jeito nesse time do Vila e tem crescido. Um time que tem feito bons jogos, né? Um time que tem um planejamento, um time que é organizado, as estratégias de jogo muito interessantes. Então o Daniel Paulista tem que estar muito atento aos pequenos detalhes, principalmente bola parada, né? Saída de bola, tem que sair com propriedade, pôr a bola no chão, né? Em alguns momentos até a saída de 3 seria interessante para uma partida como essa, para você dar um pouco mais de amplitude ao time. Então o Guarani tem tudo para vencer o jogo, tem tudo para conquistar um bom resultado. Para mim, acho que o empate é um mau resultado para o Guarani, mesmo jogando fora de casa. O Guarani precisa vencer, precisa ganhar para chegar aos 55 pontos. Você vê que o Goiás já jogou na rodada e está com 55, e é o que abre ali o G4. Então o Guarani precisa focar nisso, focar na vitória, jogar em cima do Vila para vencer. Claro que com uma estratégia bem definida, claro que um time organizado. Eu gosto da presença do Alan Vitor no sistema de ofensivo do Guarani. Pela primeira vez estamos vendo aí o trio Bruno Sávio, Júlio César e Alan Vitor, né? Aquilo tudo que o torcedor sempre quis, aquilo tudo que nós insistentemente estamos pedindo para que o Daniel Paulista implante, está aí. Está aí os 3 jogadores de velocidade. O Bruno Sávio deve vir por dentro para tentar ele dar um pouco mais de leveza a esse ataque. O Júnior Todinho vinha jogando, mas muito preso, né? E não estava conseguindo dar essa leveza que dava o Davó lá quando era o titular da posição. Então eu gosto da entrada do Alan Vitor e também do Ludic, voltando ao time. Entrou bem na última partida contra o Vasco. O Ludic entrando no lugar do Diogo Matheus, que acabou se sentindo, acabou se contundindo. Gosto do Ludic, é um jogador que tem profundidade, é um jogador que aparece muito pro jogo, personalidade, e é o que o Guarani precisa hoje. Personalidade, confiança e principalmente esquecer o que já passou. Aquele jogo do Vasco foi emocionante, muita festa, né? Muito glamour, mas já passou, já foi, já faz parte do passado. 3 pontos já está lá na tabela. Agora é pensar no Vila Nova. Então, CH, eu acho que o Guarani tem tudo para conquistar um bom resultado. E para mim, CH, o resultado é a vitória. E você, o que espera do jogo? Eu espero bastante dificuldade na partida. Daqui para frente, todo jogo vai ter esse ar, esse clima, essa competitividade. Todo mundo está disputando alguma coisa, pelo menos por enquanto. O Vila Nova precisa de mais uma vitória, está embalado realmente. Vem numa sequência interessante de resultados bons, não tão bons, mas não está perdendo. E é sempre muito forte quando joga dentro de casa. No que eu acredito na força do grupo, na mobilização que foi feita na última partida. O time jogou realmente com muita garra, um time que pela primeira vez contra o Vasco mostrou para mim, pelo menos, que está com o espírito de quem quer estar entre os melhores do campeonato. Partida contra o Vasco, o Guarani jogou muita bola,
muita, e mereceu vencer. Seria um castigo que aquele pênalti tivesse entrado. Ainda bem que não entrou, os deuses do futebol estavam de plantão e fizeram o verdadeiro merecimento, porque quem jogou bola para ganhar o jogo foi o Guarani contra o Vasco. Eu espero que aquela maneira de jogar, cada jogador fazendo muito pelo time, pelo companheiro, os chamados 101% de vontade, de disposição, de atenção, de concentração. Esse jogo é de suma importância para o Guarani. Esses 2 jogos fora, hoje contra o Vila e no meio de semana contra o Brasil de Pelotas fora, o Guarani tem que fazer 6 pontos. Essa decolagem que precisa acontecer. Agora é o sprint final do campeonato. Agora o Guarani tem que fazer valer a força do grupo, a força individual, a estratégia de jogo, a execução, a parte física e a força da sua camisa. Agora é a hora. E no jogo de hoje a gente vai ver como esse time está. Se realmente aquele futebol apresentado contra o Vasco vai ser o futebol que será apresentado nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu fiquei muito feliz com a vitória e com o futebol apresentado. Por isso, Júlio Nascimento, eu estou muito otimista que, apesar da dificuldade do jogo, com todo respeito ao Vila Nova, que tem um time ok, um time que foi montado para permanecer aí, talvez brigar por alguma coisa melhor na Série B, o Guarani hoje ele tem que colocar sua categoria dentro do campo e vencer o jogo. E é nisso que eu acredito, Júlio Nascimento. Muito bem, Carlos Henrique, o bate pesado, Gleg Zorzin, o olhar técnico da Bandeirantes, comentaram, analisaram Vila Nova e Guarani. Este é o jogo, o Guarani hoje pode entrar no G4, tem que vencer. E depois o CRB contra a equipe da Ponte Preta, que você vai ouvir aqui com a narração de Carlos Batista, precisa no máximo empatar. E aí o Guarani termina a 34ª rodada dentro do G4. É extremamente possível. Guarani nessa reta final com chances de acesso. E é claro, o torcedor sonhando com isso, com a volta à Série A do Campeonato Brasileiro, depois de 11 anos, a última participação do Bugre lá em 2010, e o Guarani na temporada 2021 com uma grande oportunidade de voltar à elite do futebol brasileiro. Guarani e Vila Nova, atenção torcedor, vai começar o jogo, claro, evidentemente, neste momento, respeitosamente, 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19. Ainda estamos enfrentando uma pandemia, mas em especial a rainha da sofrência, Marília Mendonça, que aos 26 anos nos deixou em um trágico acidente aéreo na última sexta-feira. Marília Mendonça, rainha de Goiânia também, a cidade, o estado de Goiás que respira sertanejo, produz os grandes artistas sertanejos também de luto. Neste final de semana, o Brasil inteiro chorando com a partida de Marília Mendonça, mas que estará eternamente nos nossos corações. Chorei muito ouvindo Marília Mendonça, Deus do céu. Atenção Brasil, apita o árbitro, a bola está rolando em Goiânia. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone forte, poderoso, tradicionalíssimo da Band. Vai jogando Guarani pelo campo de defesa, a bola solta com Thales. Thales faz o giro, entregando pela ponta esquerda, soltando de primeira para Ronaldo Alves. Ele vem a Bidu de primeira com Bruno Silva. Bruno Silva faz a abertura novamente com Bidu. O Bidu recua, entrega a bola com Ronaldo Alves. Ronaldo Alves vem pela ponta direita, lateral do campo com Thales. Thales domina, vem girando bola pertinho do banco de reservas. Ele levanta a cabeça, procura opção, ninguém se apresenta, foi obrigado a recuar. Ele entrega com Ronaldo Alves, o zagueirão do time do Guarani. Tenta sair do campo de defesa, aperta a marcação do time do Vila Nova. Bola solta com Bidu. Bidu tentou a ligação direta para o ataque, a bola se perde em lateral. Arremesso mal marcado é para o time do Vila para fazer a cobrança. Tem pressa o Vila Nova. Bola solta com Arthur Rezende, ex-bugrino. Ele devolve pelo sistema defensivo, a bola chega em William Formiga. Na ponta esquerda vem carregando em progressão, devolução vem com Arthur Rezende. Por dentro, ele faz o passe, entrega curto, volta a bola no comando. É com Diego Tavares. Diego Tavares pela ponta esquerda, devolveu pelo comando defensivo, agora com Moacir. Moacir entregando pelo seu sistema de defesa com Renato. Renato pela ponta esquerda, é com William Formiga. 1 minuto e 15
15. São os primeiros movimentos de Vila Nova e Guarani, 0-0, decisão para o Guarani aqui na Bandeirantes. A bola fica com o time do Vila. Pelo sistema defensivo, empurra o zagueiro, entrega a bola com o Dudu, levanta a cabeça do Dudu, tem Rafael Donato pela ponta direita para ele, o toque, Donato dominou, vai tentar um toque para o campo de ataque, ele buscando jogada com o Diego Tavares por baixo, mergulhando Ronaldo Alves, belo desarme do zagueiro do Guarani, recupera, dá o bote, entrega para Bruno Silva de primeira pela ponta esquerda para Rodrigo Andrade, a devolução com Bruno Silva apertado pela marcação, ele consegue fazer o passe pela ponta direita, recomeça com Matheus Lute, que vai ser jogando com Thales domina, entrega pelo sistema defensivo, solta a bola com Ronaldo Alves, ele faz abertura de bola lá do esquerdo do campo, é para Bidu dominou, faz o pivô com o Bruno Sávio colocou no peito de Bruno Silva, que com categoria entregou para Rodrigo Andrade, a devolução por dentro na tabela pela ponta esquerda, a bola se perde, vai embora, lateral, arremesso, manual marcado é para o time do Vila fazer a cobrança pelo sistema de defesa. Corbela Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra a linha de protetores Esparlaxetol, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Vila Nova no ataque, Diego Tavares domina, entrega a bola com o Alisson pela ponta esquerda, Alisson vem em progressão, tem o Arthur Rezende por dentro, prefere o passe com ele, entregou, soltou Arthur Rezende contra a marcação do Rodrigo Andrade, dá um bote errado, Rodrigo Andrade, Arthur Rezende entregou pela ponta esquerda para Formiga puxou, é para a linha de fundo para Alisson, para Formiga para Arthur Rezende, contra a marcação do Júlio César, que diminui o espaço dele, ele prefere o toque pela ponta esquerda, mais uma vez com o Alisson, tentou cruzamento, buscava ali, jogada com o Cleiton, afasta a marcação, tira dali, Formiga, pega o rebote, mas Thales ganha no alto, Thales que ganhou 64% dos duelos aéreos da Série B, ganha mais um e na sequência recebe falta para o time do Guarani bater. Um abraço para você no YouTube, você no Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe essa transmissão com seus amigos bugrinos e interaja conosco no WhatsApp, também no chat do YouTube. Estou aqui esperando a sua participação pelas nossas redes sociais. O Guarani domina a bola pelo sistema defensivo, Bruno Silva, ele carrega para o campo de ataque, entrega a bola com Júlio César, hoje atacando pela ponta direita, Júlio César se manda, vai embora, tenta a ligação direto para o campo de ataque, se enroscou na bola o Júlio César. Foi uma nhaca ali o passe dele, a bola se perdeu em linha lateral, apenas arremesso marcado para o time do Vila bater. Dudu domina, mas domina mal, Thales chega para dar o combate, entregou, soltou para Alan Victor para Bruno Sávio de primeira para Júlio César, pode bater para o gol, ajeitou para Regis, uma bomba, pega o goleiro! Em 2 tempos, Giorgimi vem para fazer a defesa no primeiro ataque do Bugre, Marquinhos. E o Giorgimi a gente conhece, né, Júlio? Cada emoção em cada defesa. Ele tentou encaixar a bola, como o Batista diz, né? Fazendo aquela sacola no chute do Regis, que pegou muito bem. E o Giorgimi já bateu a primeira ali, Júlio. 4 minutos do primeiro tempo. Este foi o tempo que o Guarani levou para atacar pela primeira vez com o Regis. Uma bomba de fora da área para a defesa de Giorgimi. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Lateral pro Vila, que tenta a resposta, tem torcedor do Guarani. Olha lá, galera bugrina presente no estádio Oba, pertinho ali do gol, defendido neste primeiro tempo pelo Rafael Martins, o herói do Guarani na última quinta-feira contra o Vasco. Bola solta para o campo de ataque do time do Vila. Arremesso manual com o Moacir. O ex-corintiano Moacir entrega a bola para o campo de ataque para Diego Tavares. O Diego Tavares vai para a finta, tentou a batida, a bola vai direto para fora. Apenas tiro de meta marcado para o Guarani fazer a cobrança pelo sistema defensivo. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 5 minutos 15 segundos é o primeiro tempo, Série B. Em Goiânia, terra de Marília Mendonça, eterna rainha da sofrência. Guarani 0, Vila Nova também 0. Olha, encerrado Série B, São Januário, Vasco 0, Botafogo 4. Encerrado também Brasileirão, na Vila Santos 0, Palmeiras 2. Um abraço ao Carlos Pinto e seus filhos, todos bugrinos. Foi o Carlos Pinto que falou, o Rafael Martins vai pegar o pênalti do Germancano e pegou. Um abraço, Carlos Pinto. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Alô, Gabriel Ferrari, Júlia, Dona Cida, Paula, toda a galera voltando de Maresias, estavam na casa de Gabriel Medina, hein? Voltando agora para Campinas, ouvindo a Bandeirantes. Que isso, hein, Gabriel? Acompanhando o Bugrão em campo contra o Vila. Bola solta para Rodrigo Andrade, entrega a bola com Regis. Regis dominou, recolheu, vai para finta, para cima do primeiro, faz o passe para Bruno Sávio. Bruno Sávio na velocidade, na jogada que ele gosta. Era o Júlio César, dominou, entregou para Ludwig, para Júlio César, puxou para o fundo, chega a marcação. Coloca a bola para fora, Dudu, arremesso, mano marcado, é para o time do Vila para fazer a cobrança com Formiga. Formiga entrega para Arthur Rezende, tenta o passe de letra. Ele perde a bola volta para Rodrigo Andrade, soltou para Bruno Silva. Bruno Silva tem Bidu aberto pelo outro lado. Ele levanta a cabeça, encontrou um balão para Ludwig. Ludwig em progressão, vai tentar o passe, não entendeu a jogada do Júlio César. E aí a bola se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta. Alguém faltou no ensaio nessa aí, Marquinhos? Não tenha dúvidas, né? E acho que quem faltou no ensaio realmente foi o Júlio César. Porque a inteligência do Matheus Ludwig era o lançamento, como falava Cláudio Coutinho, né? No ponto futuro. Mas aí não entendeu o Júlio César, permanece 0-0. 6 minutos, quase 7 do primeiro tempo, 0-0, tudo igual em Goiânia. A bola volta para o Guarani, Guarani apertando neste primeiro tempo. A série de bola do Vila, domina Rodrigo Andrade, ele faz o giro, 180 graus, trabalha a bola pela ponta esquerda, solta a bola com o Bidu. Bidu domina, carrega contra a marcação do primeiro, se apresenta, pede a bola, Bruno Silva, recebeu, Bruno Silva rolou lateralmente para Rodrigo Andrade, tem aberto o Matheus Ludwig pela ponta direita, Rodrigo Andrade vai tentar a cavadinha, sobe de cabeça, Donato afasta, tira a bola dali, rebote é do Bruno Sávio, tentativa, a bola com o Júlio César pela ponta direita, Júlio César erra mais um passe, hein? Júlio César no lado direito hoje. 7 minutos do primeiro tempo. Hora de análise aqui na Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. E o jogo, CH. O jogo tá bom, o Guarani tá marcando direitinho, né? Não tá dando espaço pro Vila Nova, é pouco tempo ainda. Mas você observou com bastante precisão. Alguns jogadores me parecem um pouco ansiosos. Precisa ter um pouco mais de calma o Guarani. E vem Guarani, Alan Victor, prendeu demais, perde a bola. Contra-ataque do Vila, bola solta pela ponta direita. Dudu lançou, jogada com o Moacir, vem carregando, soltou para Diego Tavares. Diego Tavares na direita, contra a marcação do Bidu. Carregou ainda ele, grande finta, Diego Tavares invadiu grande área, cavou para Cleiton, toque de cabeça para fora! Inacreditável o gol que perde o Vila Nova, jogada pela direita. Você viu que o Diego Tavares fez com o Bidu ali, Marquinhos? O Bidu ficou com a bunda no chão, né? Tentou ali na marcação, mas o Diego Tavares fintou, fez a jogada e o cruzamento. Por sorte, não houve ali por parte do Cleiton a finalização correta, é só tiro de meta. Chegou com perigo o Vila, hein? Um ataque perigoso para o Guarani, agora um ataque perigosíssimo do Vila. Gleger Zorzinho, 8 minutos do primeiro tempo, 0-0, Gleger. Não pode vacilar, né, Júlio? Você vê que o Guarani não faz um jogo atrás, né? Não joga esperando o Vila. Ele sai para o jogo, propõe o jogo, busca, principalmente ali pelo lado direito. O Júlio César precisa entrar no jogo. O Ludwig tem essa profundidade, aparece a todo momento à frente. Agora, precisa ter calma. Na hora que perder a bola, se organiza. Você vê que o Guarani perdeu a bola, desorganizado. O Bidu fora de posição, acabou tomando o drible. O Guarani poderia ter tomado o gol. O Cleiton debaixo do gol, ele cabeceou por cima. Então tem que estar atento. Mas eu gosto da postura, principalmente ofensiva do Guarani. E vem para ataque Vila Nova, lançamento pela ponta esquerda para Alisson. Matheus Ludwig mergulhando. Por baixo, Ludwig faz o corte, manda a bola para fora. Hoje lateral, camisa 2, né, Marquinhos? O Diogo Matheus tá machucado. Entrega então ao departamento médico a informação de Marcos Luiz. Bola solta para o campo de ataque do Vila Nova, domina Alisson. Contra a marcação do Ludwig que comete a falta. Jogo tá parado, falta marcada para o Vila Nova fazer a cobrança. Achei que nem foi tanta falta assim, viu? Acho que foi mais ali uma jogada normal. Tanto que reclama barbaridade o Ludwig, né? Mas aí o árbitro acabou apontando falta para o Vila, Júlio. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda, cadeira de banho com encosto e muito mais. Diz que entrega com WhatsApp 99947-1980. Falta marcada para o time do Vila Nova fazer a cobrança pelo campo ofensivo. Bola pela ponta esquerda. Atenção, jogada perigosa para o Vila. Momento de grande expectativa. Arthur Rezende, bola perigosa. Levantamento na segunda trave. Sobe a defesa do Guarani. Afasta de cabeça o Bidu. Manda a bola para escanteio. Escanteio marcado para o Vila aos 10 minutos do primeiro tempo, Marquinhos. Não quis nem saber, meteu a bola para fora na cobrança de falta de Arthur Rezende. Ganha escanteio a equipe do Vila lá do outro lado. O próprio Arthur Rezende está se deslocando para fazer a cobrança, Júlio. Atenção, torcedor do Brasil.
Partiu, expectativa, vai pintar a bola na grande área do Guarani. Momento apreensivo para o Bugrino, de expectativa para o torcedor do Vila. 10 minutos, quase 11 do primeiro tempo, 0-0. Escanteio baixo, Cleiton pegou mascada, a bola tá viva na grande área. Rafael Martins saiu mal, a bola desviada na trave para fora. Com desvio no meio do caminho teve um desvio, a bola vai para escanteio. Foi uma bola confusa ali, viva na grande área. Que perigo, hein, Marquinhos? Perigo tremendo e uma reclamação agora por parte dos jogadores do Guarani que queriam falta em cima do Rafael Martins. Mas o Rafael Martins saiu muito mal, né? Goleiro da equipe do Guarani. Por sorte, a bola saiu. Ganha novamente escanteio. Houve o desvio do Rodrigo Andrade. Escanteio a favor da equipe do Vila. O Alisson tá por ali. Escanteio marcado para o time do Vila fazer a cobrança. Alisson vem mais uma vez para a batida com o pé direito, lado direito do campo. 11h30, primeiro tempo. 0-0. Tá tudo igual. Autorizado, escanteio, Alisson, cruzamento, toque de cabeça, bola desviada no meio do caminho, novo escanteio. Foi ágil agora o defensor do Guarani na chegada do Arthur Rezende, hein, Marquinhos? O ex-Bugrino estava por ali, né? O Arthur Rezende tentando a finalização, último toque novamente do Bugrino. Escanteio a favor da equipe do Vila, agora é o Dudu que está por ali. Muda o batedor, atenção, 12 minutos do primeiro tempo, 0-0, Vila Guarani, escanteio. Vai pintar a bola na grande área, autorizado. Movimenta ali na primeira trave, 2 jogadores do Vila, acompanhados pelos defensores zagueiros Ronaldo Alves e Thales. Escanteio por baixo, afasta, tira Bidu, dessa vez manda a bola para a lateral. Pode deixar o Dudu bater todas agora, hein, Júlio? Tá louco, pegou mal, hein? Mas depois também teve que trocar o batedor, né, Marquinhos? Estava dando cãibra ali já no jogador do Vila, né? Um escanteio atrás do outro agora. Deus do céu, hein? 12h30 é o primeiro tempo em Goiânia. Escanteio lateral, quer dizer, marcado para o time do Vila fazer a cobrança, chega de escanteio, né? Lateral para o Vila, autorizado, levantamento na primeira trave, Rafael não alcança Donato, a bola tá viva, afasta Thales, rebote de Arthur Rezende, uma pomba, a bola vai para fora. Dessa vez pegou mal o ex-Bugrino Arthur Rezende, Marcos Luiz. O Guarani jogava com a 10, né? E agora tá jogando com a 8, perna esquerda, batida forte, mas ela passou à direita do Rafael Martins, foi embora, é só tiro de meta, Júlio. Tiro de meta marcado para o Guarani, vai bater pelo campo de defesa o Bugre. 0-0, precisando da vitória. O Guarani hoje com a chance clara de entrar no G4 da Série B. É vencer o Vila e secar depois o CRB. 2 jogos que você confere na Bandeirantes. O adversário do CRB é a Ponte, hein? Se o Guarani vencer, o torcedor bugrino vai torcer para a Ponte fazer o resultado contra o CRB. Lateral marcado pela ponta direita para o time do Vila Nova bater. Diego Tavares deixa ali para Moacir. Moacir vem na ponta direita. Vai pintar a bola na grande área. Autorizado, levantamento. Moacir devolveu para Cleiton, invadiu, foi para o solo. Ainda ele afasta, tira a defesa do Guarani, Ronaldo Alves. Não quis saber de brincadeira, manda a bola para longe. É novo lateral marcado pela ponta direita. Agora vem Moacir, lançamento para Diego Tavares. Senta com o peito, empurrar ali jogada. Chega Alan Victor na cobertura. Bidu afasta, coloca a bola para a lateral. O detalhe não há. Como é bonito ver o torcedor de volta, né, Júlio? Você vê ali as faixas das torcidas do Guarani, da Jovem, torcida do Guarani, da Guerreiros e também da Fúria. Rapaziada, aos poucos vem voltando, Júlio. E vem Vila Nova para o ataque, lançamento para Cleiton, tentou a puxeta, a bola vai para fora. Jogada de centroavante, agora sem espaço, tentou a batida, a bola vai para a linha de fundo, Marquinhos. Era o Cleiton, né? Virou o centroavante da equipe do Vila na cara do Ronaldo Alves. A bola saiu, foi embora, é só tiro de meta, é 0-0, Júlio. Eu tava olhando ali, viu, Marquinhos, reparando, você falava das faixas. Tem aquela bandeira tradicional, que é a bandeira do Brasil com o símbolo do Guarani, que é muito famosa em Olimpíadas, né? Sempre aparece em Jogos Olímpicos. E tem também várias homenagens para Marília Mendonça, né? Que era torcedor do Flamengo, mas claro que por ser de Goiânia tem a simpatia aí das 3 principais torcidas, Atlético, Vila e Goiás. Muito carinho do torcedor goiano hoje também com a rainha da sofrência. O tempo passa, meu cronômetro marca você, confere com a Bandeirante. 15 minutos do primeiro tempo em Goiânia, Série B do Campeonato Brasileiro. Nada de gols, Guarani 0, Vila Nova também 0, Edu. Olha lá em Salvador, Bahia e São Paulo 0-0, encerrado Mineirão, Atlético 1, América Mineiro 0. Um abraço pro Magrão do São Quinino, do Jardim Londres, o Nildo, a esposa Lucilene e o filho Rafael. De Tu, o Heitor, alertando aqui que o Vila vai entregar para prejudicar o Goiás. O Paulo Henrique Rodrigues, do Jardim Bom Sucesso e o César Lemes, da Vila Pompeia. Bandeirantes. Com a bezona do Campeonato Brasileiro, já
já tem opinião na Bandeirantes. Vila tenta levantar a bola para o campo de ataque. Cleiton foi para o solo, pede a falta, a arbitragem mandou seguir na bola. Segundo o árbitro Bruno Silva, que recupera, entrega pela ponta direita para Ludwig. Solta a bola com Thales. Regis vem buscar o jogo na roda gigante do meio campo. Regis entregou pela ponta esquerda, bom passe para Bidu, pede a passagem ali do Alan Victor, que segura, prefere o passe curto agora com Bruno Silva. Bruno Silva para Rodrigo Andrade, pisa na bola, ninguém avisou ladrão. Ele retoma, volta a bola com Bruno Silva. Bruno Silva pelo sistema defensivo, prefere recomeçar pela lateral do campo, bem com Thales. Thales vai tentar o esticão para Alan Victor, direto para fora. Thales manda a bola muito forte, o Júlio César abre os braços, pede bola no chão, Bruno Sávio também. Jogadores do Guarani ficam na bronca ali com o Thales, o zagueirão que tentou a jogada mais longa. Carlos Henrique, o bate pesado. 15 minutos, 1/3 do primeiro tempo, 0-0, CH. O Guarani continua ansioso e também errando muito. Os jogadores sem a bola estão estáticos, aceitando a marcação que é competente do Vila Nova. Os jogadores de ataque precisam se mexer um pouco mais. Júlio César ansioso e nervoso, Sávio nervoso, Regis precisa aparecer para o jogo, não é? Foram 6 finalizações do Vila contra uma do Guarani. Não é que tá mal, mas o Guarani está doando a bola a todo momento para o Vila por erros individuais. E vem Vila mais uma vez, Alisson tentou cruzamento, a bola bateu na marcação, voltou mais uma tentativa, cruzamento para Cleiton de cabeça, Rafael Martins encaixa. Fica com ela o goleirão do Bugre, hein, Marquinhos? O cruzamento partiu aqui da esquerda do William Formiga, tentando buscar o centroavante do Vila. Apareceu ali o Cleiton, tentou de cabeça, melhor para o Rafael Martins. E vem para o campo de ataque o time do Guarani, bola solta para o comando para Bruno Sávio, que não chega. Não chega nela, a bola volta para o time do Vila, sai jogando pelo sistema defensivo. Entrega a bola com o Moacir. Moacir domina de primeira para Bambu. Bambu tem Dudu aberto com ele também. Moacir prefere o toque curto, volta a bola com o Diego Tavares. Moacir se manda, vai embora. Diego Tavares prefere o toque curto, sai jogando na bola de segurança com Bambu. Bambu para Arthur Rezende. Ele gira o corpo, entrega a bola para a ponta esquerda, vem no comando para a chegada do Renato. Renato tenta enfiada pelo meio para Dudu, deu certo, a bola chegou no Formiga. Formiga pela ponta esquerda. Dudu pede pertinho dele, tentou cruzamento para Cleiton, se enrolou com a bola, chega por baixo. Grande desarme do Guarani, afasta a marcação, tira com Ronaldo Alves na sequência, falta marcada para cima do Regis. E aí, Gleger, plataforma tática com Bruno Sávio, sendo jogador de referência nesse começo de jogo, hein, Gleger? Exatamente, Júlio. Então, por isso tem que ter a bola no chão, né? O Guarani tenta ligações diretas e aí não dá. Tá bem posicionado, tá bem organizado, mas tem que pôr a bola no chão. Toda hora ligação direta. Outro detalhe, né? O Bruno Silva sempre faz ali aquela saída de 3, a gente percebe, e hoje não acontece isso. Era o jogo para se fazer, né? Para tentar abrir um pouco mais. Você vê que o Vila marca, em alguns momentos sobe as linhas, dificulta a saída de bola. Põe a bola no chão, bola no Regis, para armar esse time, que agora tem mais velocidade com os 3 homens de frente. E o Guarani vem pro campo de ataque, tenta ali, Alan Victor perde a bola, Bidu. Contra-ataque do Vila Nova, Arthur Rezende encontrou um bolão na ponta esquerda, boa bola, bola boa. Alisson carregou, invadiu grande área, bateu Thales. Travado no último momento, no último instante, o atacante do Vila Nova, Thales. Uma participação fundamental agora no sistema defensivo, hein, Marquinhos? E vem crescendo muito de produção Thales nesta reta decisiva do campeonato, né, Júlio? Você falou dos números, 64% de recuperação do zagueiro e agora mais uma. Ligado, Thales, jogador do Guarani. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. Arthur Rezende se manda, vai embora, tenta a finalização de longe, a bola vai para fora. E agora apagou geral ali o Thales, e para alegria de Gleger Zorzin, Rafael Martins tá no chão. Tá chorando. Cara, impressionante. Eu vou tentar fazer esse levantamento, tá, Gleger? Eu vou tentar fazer esse levantamento, tá? É bom fazer, Júlio. Quantas vezes caiu num jogo o Rafael Martins? E outro detalhe é aquele negócio de ficar socando a bola toda hora, né? O Guarani quase toma um gol numa bola que dá para segurar tranquilamente. Pô, o goleiro dentro da pequena área é soberano. Sobe, vai lá e faz a defesa firme. E aí ele vem com um soco, que joga a bola quase que na marca do pênalti. E o Vila Nova quase faz o gol. Então, tem algumas coisas aí que o Rafael Martins precisa rever alguns conceitos. E essa de cair aí, meu Deus do céu. Mas o pessoal tá dizendo que depois de quinta-feira o Rafael Martins tem moral, viu, Gleger? Pode cair pelo menos mais 27 vezes. Se cair a 28ª, aí não vai ter jeito. Tá com moral. Vamos ver hoje, né? O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes.
28 minutos 30 segundos. 20 minutos 30 segundos é o primeiro tempo em Goiânia, Série B. Guarani 0, Vila Nova também 0, Edu. Ainda a Série B 2030, Majestoso Ponte CRB, quem narra é o amigo Batista. Encerrado Série B, Vasco 0, Botafogo 4 e em andamento Sampaio Correia e Brasil de Pelotas 0-0. Alô, Giba, vovô Bugrino diz que vai ser 2-1 e eu Perna, a sua Aline e Dona Gilda só olhando lá na Vila Boa Vista. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 21 minutos do primeiro tempo. É o Vila quem domina pelo campo de defesa. A bola solta com Formiga. Na ponta esquerda, Formiga pertinho do técnico Igor Magalhães. Prefere o passe curtinho com Renato. Renato levanta a cabeça. Ele faz a abertura de bola pelo campo defensivo com Rafael Donato de zagueiro para zagueiro. Zagueiros do Vila Nova vão trocando passes, buscando brecha, buscando espaço. Agora sim, o lançamento é para Diego Tavares. Ele é rápido, é veloz. Entregou para Moacir pela ponta direita. Vem no passe de segurança para Dudu. Apertado pela marcação do Bruno Silva. Dudu faz a abertura de bola, mas ela sai. Se perde em linha lateral. No campo de defesa do Guarani, bola pro time do Vila fazer a cobrança lá pelo campo de ataque. 22 minutos. É o primeiro tempo em Goiânia, 0-0, tá tudo igual. Por enquanto, Guarani 0, precisando da vitória. Vila também 0. Bola solta com Renato, bola pelo campo defensivo. Renato vem carregando para ataque, solta no apoio para a chegada do Alisson. Alisson para Dudu. Dudu de primeira com liberdade na ponta direita. Vai chegar ali o jogador do Vila. Vem na antecipação, Bidu. Calculou errado o tempo de bola, ela voltou ainda para Cleiton, que tentou a jogada pela ponta direita, mas a bola saiu. Lateral marcado para o Guarani, arremesso para o Bidu. Já é a segunda espanada ali, estranha do Bidu, hein? Mais uma vez que ele acaba perdendo o tempo de bola, camisa 20 do Guarani, tem que estar atento no sistema defensivo. 22 minutos. 0-0, tudo igual por enquanto na Bandeirantes. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade com preço justo. Variedade de peças originais e reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. E agora uma falta para cima do Alan Victor. Recebendo mais uma oportunidade hoje. Camisa 29 do Guarani, Alan Victor. Foi derrubado pelo campo de defesa. Falta lá atrás para o Guarani fazer a cobrança. Sai jogando Bugri com Bidu. Bidu entrega a bola com Thales pela ponta direita. Ela chega em Ludwig. Ludwig de primeira para Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade domina, levanta a cabeça sem opção pelo campo de ataque. Ele prefere gerar a bola até chegar no Ronaldo Alves. Com paciência o Guarani vai ganhando o território. Solta a bola agora Bidu. Bidu para Bruno Silva. Bruno Silva levanta a cabeça na linha que divide o gramado. Faz o passe lateral. É para a chegada do Thales. Thales vem carregando curtinho. Sem pressa. Thales levanta a cabeça. Prefere não arriscar. Faz o passe com o Ronaldo Alves. Ronaldo Alves de primeira para Bidu. Bruno Silva pede bola no centro, Bidu segura, Bruno Silva encosta também com ele, Alan Victor, passe foi muito forte agora, lá pro Júlio César, que agora tá na esquerda, né? Júlio César sai da direita, vai pro lado esquerdo, passe foi forte, lateral de graça pro time do Vila fazer a cobrança pelo campo de defesa. Já na movimentação, Moacir entrega a bola no comando pra chegada do jogador, que era o Dudu, pra Bambu. Bambu girou mal, a bola voltou pro Guarani pelo campo de ataque, era o Victor, recuperou, soltou pra Regis, toque errado do Regis. Afasta a defesa do time do Vila. Rebote é do Ludwig pela ponta direita, Ludwig arriscou, bateu pra fora. Ninguém esperava uma batida ali meio estranha, com efeito. A bola vai pra fora, em tiro de meta pro time do Vila bater. Pra pegar o Georgime no contrapé, né? Goleiro da equipe do Vila. Mas a bola passou muito distante. Ela saiu sem perigo. Bom chute do Matheus Ludwig. 24 minutos, 24 do primeiro tempo. 0-0, tudo igual. A bola volta pro time do Vila, pelo campo de ataque. Daniel Paulista orientando o time do Guarani. Precisando da vitória para quem sabe entrar no G4. Se o Guarani vencer e o CRB tropeçar contra a Ponte, o Bugrão termina a rodada dentro dos 4 primeiros da Bezona, hein? Rodada boa para o Guarani, mas tem que fazer a parte dele. Bola solta na defesa do time do Vila. Recolhe Rafael Donato. Donato devolve a bola de graça agora com Renato. Renato vem para o campo de ataque. Toca a bola pela ponta esquerda com Formiga. Contra a marcação do Alan Victor, que diminui o espaço dele. Formiga foi obrigado a tocar para Alisson. Deu certo no pivô. Soltou a bola com Cleiton. Cleiton levantou a cabeça. Pode bater para o gol. Ajeitou o corpo para o pé direito, que é o pé bom. Bateu no centro do gol. Faz a defesa. Tranquilo, tranquilo. Fraquinho, né? Parece coice de porco do Cleiton, jogador do Vila. 25 minutos do primeiro tempo, 0-0, nada de emoção por enquanto, mas hoje tem na casinha o Guarani buscando a vitória. Bola solta pelo campo de defesa do time do Guarani com o Rafael Martins, o goleiro. Ele não pode pegar com as mãos, com o pé, faz o passe para Bidu. Bidu dominou pela ponta esquerda, Bruno Silva faz o X com Regis. Regis se apresenta ali por dentro, Bidu segura, apertado pela marcação, escapou bem, Bidu na velocidade, foi falta. Falta para cima do camisa 20 do Guarani, o jogo está parado. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes.
25 minutos, 30 segundos é o primeiro tempo em Goiânia. Guarani 0, Vila Nova também 0. Olha, continua, hein? Bahia e São Paulo 0-0. Nos ouvindo aqui, Bugrinos, lá na Austrália. O nosso muito obrigado. O Léo Bugrino, do Jardim Amanda 2, lá em Hortolândia. De BH, o Gabriel, a Vilma e a Carol. E o Itamar Bugrino disse o seguinte: Júlio, se o Guarani vencer, ele jura que vai torcer para a Ponte. Bandeirantes. Tenho aqui alguns torcedores interagindo. Tô de olho em vocês no YouTube, hein? Estou aqui garimpando algumas mensagens, só de olho, observando o que está acontecendo. E tem torcedor bugrino que, para falar assim, ó, para não dizer que estou torcendo para a Ponte por conta da rivalidade, eu estarei secando o CRB. Segundo esse torcedor, são coisas diferentes. Mas o que vale primeiro é o Guarani somar pontos contra o Vila. 0-0, 26 minutos do primeiro tempo. Tudo igual, por enquanto nada de gols. O Vila é quem domina todo o Guarani pelo campo de defesa. Recolhe agora o William Formiga, lateral esquerdo do time do Vila Nova. Tenta o levantamento para o campo de ataque. Ele busca a jogada com o Alisson. Contra a marcação do Thales. Thales é um touro, né? Ganha no corpo. Ajeita ali para Matheus Ludwig. Ludwig de primeira para Rodrigo Andrade, que vai ser jogando de forma limpa, sem marcação. Ele levanta a cabeça. Vem carregando, carrega ela com tranquilidade. Solta a bola com o Regis pela ponta direita. Regis se manda, vai embora. Alan Victor pede no comando, mas estava em posição irregular. Ele prefere o passe agora com Bruno Sávio. Bruno Sávio para Regis. Para Bruno Sávio. Alan Victor está na ponta, adiantado. Prefere o passe, é com ele. Alan Victor dominou. Ele tem velocidade, tem habilidade. Prefere o passe de segurança. Solta a bola com Ludwig. Ludwig para Rodrigo Andrade. Vai inverter da direita para a esquerda. Encontra Bidu, que mata no peito, coloca no chão. Entregou para Júlio César. Júlio César tem espaço. Pode bater pro gol. Afasta a marcação do Vila. Tira dali no meio do caminho. Tinha uma pedra, estava no meio do caminho. A bola volta para o Guarani. Persiste, insiste o Bugre. Bola solta com Rodrigo Andrade. Vai recomeçar o ataque. Matheus Ludwig está pela ponta direita. Bidu pela ponta esquerda. Rodrigo Andrade domina. Ele faz o passe com seu companheiro Bruno Silva. Bruno Silva faz a bola chegar com um tratamento com Bidu. Bidu carrega, se manda, vai embora. Prefere o passe para Bruno Silva. Ludwig está pedindo do outro lado. Vai tentar arriscar. Alcançou, não. Chega a defesa do time do Vila Nova. Afasta mal. Alan Vitor recuperou, invadiu grande área, puxou para a linha de fundo. Vai ganhar o escanteio. Escanteio para o Guarani bater. Esperto, inteligente, veloz o Alan Victor, né? Percebeu ali que não tinha mais a condição para fazer o cruzamento de forma perfeita. Deu totozinho para que o zagueiro pudesse fazer o corte. Ganha escanteio o Guarani. É o Regis, está chegando ali, o Carequinha vai bater, Júlio. É agora, escanteio para o Guarani, Regis. Ele quem tem para a batida com a camisa 78, levando nas costas o ano que o Guarani foi campeão brasileiro. O craque do time Regis, autorizado, 28 minutos. Regis, jogada ensaiada, rolou para Júlio César, levantamento na boca do gol, afasta a marcação do Vila, a bola voltou pela ponta esquerda. Bidu, uma bomba, espalma o goleiro! George Mi, uma bomba de fora na área com o pé direito. O George Mi fez a defesa. Rapaz, uma defesaça para colocar a bola para escanteio. Escanteio pro Guarani bater. E essa tava lá dentro, hein? O George me veio buscar. Regis bateu, Júlio. Jogada ensaiada, mais uma vez, levantamento da boca do gol, desvia na primeira trave, afasta a marcação, a bola voltou, tenta dividir com ela. Rodrigo Andrade afasta a marcação, tira dali de cabeça, empurra pela ponta esquerda, Thales sobe com ela, tenta ali o domínio, afasta a marcação do Vila. Gleger Zorzin. E a defesa do George, minha primeira grande defesa do jogo, Gleger. Uma ótima defesa, né? Numa batida ali, pretensiosa, muita gente na frente. Ele foi lá e fez uma belíssima defesa. Poderia ter espalmado para o lado, mais para escanteio, né? Ele deu um rebote ali, o Bruno Sávio quase que consegue ajeitar para o Regis. Mas a defesa foi importante sim, viu, Júlio? O conceito da defesa, 7,85. Amigo Edu, eu fiquei na dúvida ali de quem bateu. Eu tive a impressão pelo posicionamento do Bidu, né? Mas foi uma bomba de pé direito. Eu fiquei, será que foi o Bidu? Foi o Alan Victor? É que ali tava realmente muito lotado de jogadores do Vila. Não deu para enxergar bem quem bateu. Eu tive a impressão de Bidu. Mas depois a gente confirma direitinho aí para a discrição no jogo aberto da defesa do jogo. A bola volta para o time do Guarani pelo sistema defensivo com Bruno Silva. Bruno Silva dominou, recolheu, entregou para Regis no balão. Tentou o giro, Regis perde o tempo dela. Recupera o time do Vila. Bola solta pela ponta direita com Diego Tavares contra a marcação do Bidu, que consegue a recuperação. Grande finta, Bidu. Ele é habilidoso. Carrega, vem na habilidade, entrega a bola com um jogador que é o Thales. Thales levanta a cabeça, carrega para o Guarani. Tem aberto o Matheus Ludwig pela ponta direita. Thales segura. Levanta a cabeça, pede Bruno Silva.
com ele o toque. Bruno Silva dominou, escapa na marcação do primeiro. Bruno Silva, ainda ele, carrega o camisa 6, capitão do Guarani. Prefere o passe para Bidu. Bidu dominou, desacelera, faz ali o passe curto com o jogador do Bugre, vem carregando para ataque, jogada na ponta esquerda, Alan Victor carregou, levantamento é pro Regis, buscava o Bruno Silva também no meio do caminho, afasta Donato, afasta pro time do Vila Nova, completa Moacir, tira o perigo dali para a equipe do Vila, vai sair jogando pelo campo de defesa, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 31 minutos é o primeiro tempo em Goiânia. Vila Nova 0 pro Guarani também, Edu. Edu, e foi o Bidu, realmente foi o Bidu, aquele chute lá, hein? Olha, acabou a Série C, Novo Horizontino 2, Manaus 0, Novo Horizontino subiu para a Série B, Brasileirão continua, Bahia 0, São Paulo 0, e na Série B encerrado, Vasco 0, Botafogo 4. Acompanhando a Série B do Campeonato Brasileiro, já Carlos Henrique, Glegue, Zorzinho vão opinar, já chegamos com 31 minutos do primeiro tempo, nada de gols, Guarani proporcionando emoção e fazendo o goleiro Jorge me trabalhar no primeiro tempo, e vem Bugre pro ataque, domina Bruno Silva, contra a marcação do primeiro, ele faz o passe, volta, recua com o Ronaldo Alves domina, vem progressão pro time do Guarani, pela ponta direita, pede o Bruno Sávio, tentativa do passe, é para Júlio César limpa o lance, soltou para Rodrigo Andrade faz o passe, curta para Júlio César de trivela, entregou para Bruno Silva tem Regis pelo meio, prefere o passe para Alan Victor, enfiada de bola para Bruno Sávio, sai do gol, Jorge me vem para fazer a defesa, o ex-bugrino fica com ela, vai ser jogando com tranquilidade. E aí, Carlos Henrique, o bate pesado, 32 no primeiro tempo, 0-0, CH. O Guarani tá lento no jogo, Júlio. Toda vez que ele acelera um pouco, ele cria jogadas importantes e interessantes. Saída de bola, no último terço, o time tá muito lento. Eu não sei se está administrando a parte física, não sei. Mas não está na intensidade que estava no jogo contra o Vasco. E o Vila marca muito bem. E é perigoso na bola parada. Tem que ficar atento com esse Donato, número 5, que é muito alto e cabeceia muito bem. Cirúrgica Popular é especializada em artigos médicos e hospitalares, com 2 lojas em Campinas. Na Avenida Alberto Medal João 303, no Santa Eudóxia, pertinho do UPA, do Carlos Lourenço, e na Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Jardim Ouro Verde. Por ataque, o time do Vila domina William Formiga pela ponta esquerda, ele faz o passe em progressão para Alisson contra a marcação do Ludwig, levantamento na boca do gol, pintou o gol, o Vila bateu na trave, Cleiton, a bola desviada, o Ronaldo Alves se atira com ela, Rafael Martins também, o Cleiton dominou esquisito, bateu de pé na esquerda, Rafael Martins coloca a bola para escanteio, Marquinhos. Embora o Ronaldo Alves estivesse na bola, a defesa foi do Rafael Martins. Agora não dá para deixar o Cleiton livre, como aconteceu. Cadê o marcador do Cleiton? Todo mundo sabe da característica do centroavante do Vila. Ganha escanteio mais uma vez o Vila. Perigo para a área do Guarani, Júlio. É a segunda bola que o Cleiton domina com toda a liberdade do universo, hein? Quase. Faz o primeiro gol do Vila. O Cleiton. E assim como confirmou o Edu, né? Era o Bidu mesmo. Eu estranhei que a batida foi com a perna direita, mas o locutor estava certo. O Bidu foi quem finalizou com o pé direito para defesaça do Jorge. Atenção, escanteio marcado para o Vila fazer a cobrança, 34 do primeiro tempo. 0-0, tudo igual por enquanto. Tá lá dentro da casinha, hein? O jogador do Vila lá. É verdade. Tá dentro da casinha ali, né? Dentro da tinta para bater o escanteio. Autorizado, levantamento fechado. Tira Rafael Martins dali. Rebote é do Regis. Regis perde o tempo de bola. A bola fica com o time do Vila. Alisson, ainda ele dominando pela ponta direita. Tenta fazer a finta para cima de 2 jogadores. Ele é habilidoso, coloca a bola para fora. Regis, que é aplaudido ali pelos torcedores do Guarani presentes no estádio Obi, também pelo seu companheiro Rodrigo Andrade. A bola vai para fora, se perde em lateral. Arremesso, mano marcado para o time do Vila bater. Pedro Bambu. É ele quem vem se movimentando, sentindo o calor e o carinho da torcida bugrina pertinho dele. Bambu. Levantamento para Donato, passou por ele, Cleiton ajeitou mais uma vez, a bola tá viva na grande área, Dudu. Rafael Martins dá um tapa na bola, tira dali. E agora a arbitragem parou, marcou impedimento. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 35 minutos, é o primeiro tempo em Goiânia. Se amar for brega, me chama de Marília Mendonça de Falcão. Ô, Goiânia de Marília Mendonça, eterna rainha da sofrência.
35 do primeiro tempo, Vila 0, Guarani também 0, Edu. Olha, José Maria Dias de Barão Geraldo disse que vai ser 2-0. Guarani, grande vitória do Botafogo em São Januário, em Vasco 0, Botafogo 4. O Fogão é o novo líder da Série B com 62 contra 61 do Curitiba. O Guarani empatando nesse momento é o 7º colocado, está indo para 53. Rádio Bandeirantes. 35 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Andrade domina, vem carregando. É pro campo de ataque na ponta esquerda para Thales. Thales agora faz a finta, abertura de bola pela ponta direita, devolução do Ludic para Thales. Thales levanta a cabeça, agora quem sobe a defesa é o time do Vila, dificultando a saída do Guarani. A bola chega no Alan Victor, empurrou para Bruno Sávio, para Alan Victor pela ponta direita, limpou o lance, entregou na ponta para Ludic, que tentou cruzamento por baixo, afasta a marcação, tira dali Rezende. Arthur Rezende tenta fazer um passe ali, lá Sócrates acaba perdendo a bola, recebe a bronca ali dos jogadores do Vila. Foi meter o calcanha na bola, Arthur Rezende deu a bola de graça para o Guarani. Lateral marcado pela ponta direita para fazer a cobrança. Já tem a opinião de Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Guarani no ataque, bola solta com Thales pela ponta direita. Ele entrega a bola com o Rodrigo Andrade. Bidu tá do outro lado pedindo bola. Ela vai chegar nele. Rodrigo Andrade faz o passe primeiro para Ronaldo Alves para que ela possa chegar com tratamento até Bidu. Bidu dominou, recolheu, tentou, toque de pé direito, buscava jogada com o Alan Victor. Perde a bola, recupera Moacir. Dá um tapa na bola, entregando pelo comando pela ponta direita. Solta a bola no comando ali para o jogador Diego Tavares, que não alcança. A bola fica com o Guarani. E aí, Gleger Zorzinho, 37 do primeiro tempo, 0-0, Gleger. Quando você joga com homens de velocidade na frente, se você não tiver essa bola no pé, vai ser complicado, vai ser difícil. É o que está acontecendo com o Guarani, né? Evolui jogado até ali o meio de campo e sempre no último terço não está completando o passe. Muitos erros de passe, erros de transição, e aí fica difícil, complicado. Você vê que em alguns momentos o Alan Victor vem buscar a bola aqui atrás, o próprio Júlio César, olha aí, ó, errou de novo o Guarani. Então tem que parar de ficar errando o passe, viu, Júlio? E vem pro campo de ataque o time do Vila, invadiu grande área na ponta direita, cruzamento, toque na casinha! Gol! Vila Nova. Cruzamento na ponta direita, Diego Tavares arrancou na ponta, fez o cruzamento, Alisson completou com o pé direito profundo da casinha. O Vila Nova abre o placar em Goiânia. Bola na casinha, Vila 1-0. 38 minutos do primeiro tempo, o Gleger alertava para os erros de passe e foi assim a origem do lance, mais um erro de passe do Guarani, Marquinhos. Erro de passe e falha na marcação, né, Júlio? Porque depois do erro lá na frente, o que aconteceu? A recuperação do Guarani foi muito lenta, a zaga ficou parada, o Thales, que é um dos melhores zagueiros do Guarani, deixou a bola passar. E aí quem apareceu lá do outro lado? O Alisson, atacante, aproveitou-se da oportunidade e abre o placar. É o primeiro do Vila em Goiânia, 1-0. Corbela Tintas, a parceira do Pintor, aqui você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. Guarani tenta a resposta, bola solta com Regis, tentou a cavadinha, buscando jogada com Alan Victor, afasta a marcação do Vila, tira dali, recupera a bola pelo sistema defensivo, vai sair jogando, tira Donato, Donato manda a bola para longe, a bola volta com Bidu, perdeu, contra-ataque do Vila, Bidu escorregou, 4 contra 3, Vila Nova em vantagem numérica, lançamento para Alisson, invadiu grande área, bateu para fora! Alisson com uma chance de ouro de ampliar a vantagem para o Vila Nova, e agora o Rafael Martins foi para cima do Bidu. E o Rodrigo Andrade segura. Uma bronca geral pra cima do camisa 20, hein, Marquinhos? Mas todo mundo já tá reclamando do Bidu e não é de agora, né? A torcida também tá até insatisfeita com o rendimento do jogador, que não aceita críticas, inclusive. Uma oportunidade, teve uma discussão com o Rodrigo Andrade e agora o Rafael Martins chamando a atenção do lateral do Guarani. O Guarani deu uma desencaixada aí depois do gol, hein, Júlio? Mas tem que ter controle emocional também, né, Gleger? Você falava sobre os erros de passe. O Vila fez 1-0 através de um erro de passe, agora ali a bronca do Rafael Martins com o Bidu. Hora do controle emocional, Gleger Zorzinho. Exatamente o que está precisando o Guarani, né? Controle emocional. Você vê que o Bidu ele não está acertando absolutamente nada, né? E toda hora que a bola chega nele é contra-ataque. Então precisa assentar um pouco mais. E não adianta o Rafael ir lá, botar o dedo, não. É com calma.
né? Com calma, porque senão vai piorar as coisas. O Guarani precisa parar de errar passe, colocar a bola no chão e os jogadores mais experientes, Regis, Bruno Silva, né? Rodrigo André, chama a responsabilidade, pô. Tá faltando alguém chamar a responsabilidade ali, pede a bola, dá aqui pra mim que eu acalmo. É isso que tá faltando pro Guarani. Calma, emocional, depois você toma o gol, as coisas começam a piorar, quase toma o segundo. Se não botar a cabeça no lugar, vai tomar o segundo gol daqui a pouco, Júlio. Amarelo para Moacir do Vila. Camisa 2 do Vila Nova, amarelado. Já Carlos Henrique opinando sobre o gol do Vila. O Guarani tenta dar resposta. O Guarani não pode desistir, precisa do resultado. Quem sabe se vencer o Vila Nova consegue entrar dentro do G4. A equipe do Guarani pode ser uma chance de ouro nessa rodada para o Bugre. Domina Thales. Thales levanta a bola para o campo de ataque. Sobe de cabeça. Bruno Sávio isolado no primeiro tempo. Não alcança. Chega a defesa do Vila Nova na sequência. Bruno Sávio comete falta. O jogo está parado. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 41 minutos do primeiro tempo em Goiânia. Vila Nova 1, Alisson foi à rede, Guarani 0, Edu. Congela o Guarani então na 7ª colocação, 52 pontos. O quarto colocado é o Goiás com 55, diferença de 3 pontos nesse momento, tá? Lembrando que o Vasco perdeu, Vasco 0, Botafogo 4, Botafogo é o novo líder da Série B, Sampaio Correia e Brasil de Pelotas 0-0 primeiro tempo. No Brasileirão, primeiro tempo, Bahia e São Paulo 0-0. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 42 minutos do primeiro tempo, depois da falta tem a opinião de Carlos Henrique. O Vila vence 1-0, mas o Guarani está buscando o gol. Buscando o gol de empate, para quem sabe virar aí o primeiro tempo em igualdade pelo menos e diminuir o prejuízo. Regis, autorizado, vem para a falta para o Guarani, 42 minutos no cronômetro no primeiro tempo em Goiânia. A expectativa tomando conta do torcedor, o coração bugrino pulsando forte, acreditando na virada do Guarani. Lá vem Regis, levantamento na primeira trave, afasta a marcação. Uma nova chance, se apresenta Regis, ele domina, entrega a bola, toca a bola com Bidu. Bidu dominou, tentou passe no alcance ali de Júlio César, que dominou, entregou, soltou de primeira para Rodrigo Andrade, ajeitou o corpo. Quem vinha de trás era o Bidu, afasta a marcação, um tiro dali. Contra-ataque do Vila, mais uma vez, 4-2. 4 do Vila, 2 do Guarani. Cleiton deixou para Alisson, dominou, bateu para fora. A bola desvia, quase encontra o ângulo de Rafael Martins. É escanteio, Marquinhos. Bateu por último no jogador do Guarani, quase engana o goleiro Rafael Martins, né? Bateu no Ronaldo Alves, quase pega o goleiro no contrapé. Escanteio mais uma vez pro Vila, finalzinho de jogo, Júlio. A bola desviou ali, até pode ter resvalado no braço do jogador do Guarani, mas seguindo a cartilha, o braço estava colado ao corpo. Time das reclamações dos jogadores do Vila, nem precisa do VAR, segue o jogo. Escanteio marcado, 43 minutos do primeiro tempo. Dudu. Vila 1-0. Dudu é quem vem para a cobrança, meia dúzia do time do Vila, ele ajeita ali, não tem pressa nenhuma. Vila Nova vai administrando o resultado por enquanto em Goiânia. Vai vencendo, somando 3 pontos contra o Guarani, que vai desperdiçando por enquanto a chance de entrar dentro do G4. Atenção, escanteio marcado, é pro Vila bater, lado esquerdo do campo, pé direito na bola, Dudu, autorizado, Dudu, escanteio forte demais, a bola se perde em linha de fundo, tempo para Carlos Henrique, o bate pesado, opinar sobre esse primeiro tempo, 1-0 Vila, CH. O comportamento do time tá muito estranho, viu, Júlio? Nem parece que o Guarani tá disputando lugar no G4 para subir. Alguns jogadores estão andando pacíficos em relação à marcação, muitos erros porque não há movimentação. O time está tentando resolver a situação de qualquer jeito, sem organização. No imperismo, não é assim não. Precisa ter movimentação sem a bola. Olha, para o bem do Guarani, o técnico Daniel Paulista tem que tirar o Bidu do jogo, no intervalo do jogo. Ele está completamente descontrolado emocionalmente. Fora outros jogadores, né? O Guarani faz um mau primeiro tempo, Júlio. 44 minutos, o Guarani ataca para a ponta direita, Rodrigo Andrade dominou, recolheu contra a marcação do primeiro, Rodrigo Andrade carregou, bom passe na ponta direita, Lutke dominou, ajeitou para Alan Victor tentou puxar para a perna esquerda, carrega, perde o tempo de bola, Alan Victor ajeita para Regis para Rodrigo Andrade vai tentar a devolução para Regis, toca errado, afasta a marcação do Vila, tira dali, completa na sequência, chega Cleiton antes dele o Thales, manda a bola para a lateral, Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima para agilizar o seu orçamento.
45 minutos do primeiro tempo, você ouviu o toque da Bandeirantes. Vila Nova 1-0 contra o Guarani. Mais um, hein? Vamos até 46 minutos, a informação de Marcos Ruiz aqui na Band. Levantamento para o campo de ataque do time do Vila. Bola solta para Cleiton, não consegue domínio. A bola se perde em lateral. Arremesso manual marcado para o time do Vila Nova, que não tem pressa nenhuma a fazer a cobrança. E depois que o jogo acabar, começa o quê? O jogo aberto. No comando de Edu Pinheiro, o plantão esportivo mais amado do rádio campineiro. No oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial e tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E na Corbela Tintas, você encontra a linha Coral Decore e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Já estamos nos últimos segundos do primeiro tempo. Bruno Sávio caído neste momento no campo de defesa do Guarani, pedindo ali atendimento médico, e a arbitragem manda seguir. A bola fica para o Vila, vai terminar o primeiro tempo. Já chegamos a 46, o árbitro olhando para o seu cronômetro vai apitar e encerrar a primeira etapa em Goiânia. Vila Nova vence 1-0, gol marcado pelo Alisson, que vai dando vantagem para o time da casa contra o Guarani, que tem torcedores representando toda a massa bugrina presentes no estádio Oba. Apita o árbitro gaúcho. Aponta o centro do campo, termina o primeiro tempo. Vila Nova 1, Alisson. Guarani 0. Vem aí na Bandeirantes o intervalo, dinâmica diferente no comando dele. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado na casinha, Júlio Nascimento, Marcos Luiz, intervalo. Torcida bugrina marcando presença, Marquinhos. Sim, torcida do Guarani está lá, melhor dizendo, né, no Oba, que é o campo que o Guarani está atuando contra a equipe do Vila. Uma reclamação neste momento, tanto que o capitão do Vila, que é o Rafael Donato, está ali conversando com a arbitragem, essa coisa toda, está tentando levar na base do grito, né? Deixa eu ouvir o que fala o Alisson, jogador da equipe do Vila, sobre o jogo, Edu. Não só pelo meu momento, mas pelo momento principalmente da equipe, né? A gente veio de uma evolução muito grande no segundo turno. Como eu falei nas entrevistas anteriores, uma pena a gente ter ido tão mal no primeiro turno, porque eu acho que com o elenco que a gente tem, a gente podia estar brigando por coisa melhor dentro dessa Série B. Daí o Alisson, jogador da equipe do Vila. Engraçado que ele vai falando assim, Edu, e ele vai balançando o corpo. Não sei se a pergunta é meia estilo break, né? Mas ele continua balançando o corpo, dando a entrevista. Alisson marcou o gol da equipe do Vila, 1-0 em Goiânia, hein, Edu Pinheiro? Pois é, no Cacoete. Vamos lá, Guarani joga com... Vamos ver quem vai falar do Guarani. Rafael Martins, o Matheus Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Bidu. Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Regis, Bruno Sávio, Alan Victor e o Júlio César. Não viajaram Diogo Matheus e o Júnior Todinho com problemas médicos, né? Tá aí a reprise do gol. Foi o Rodrigo Andrade que estava no lance, não conseguiu cortar, mas estava do lado do Bidu. Ok, Marquinhos, você volta daqui a pouco, ok, Marquinhos? Falou, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, gente, vamos lá, CH, comentar 1-0 Vila Nova. Veja bem, 3 minutos, o Regis, primeiro chute, Regis chuta, o Jorge me defende em 2 tempos, 8 minutos, o Cleiton perdeu um gol debaixo do gol, né, de cabeça, jogada pelo lado do Bidu, 11 minutos, bate na trave do Guarani, sai para escanteio, 28, o Bidu chutou. E George faz uma boa defesa, voa no cantinho. 33 minutos, cruzamento que o Thales não conseguiu cortar e o Cleiton fica cara a cara com o goleiro Rafael Martins, que consegue tocar na bola e vai para escanteio também. 38, sai o gol do Vila, o Alisson. Começou pelo lado do Bidu, o Ronaldo Alves na bola não conseguiu marcar. 39 e 42, o Alisson perdeu 2 gols. O Alisson que fez o gol, perdeu mais 2 aos 39 e aos 42. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Edu, foi merecido o resultado para o Vila Nova no primeiro tempo. Quem jogou futebol foi o Vila. O Guarani não se encontrou, muito ansioso, um time muito estático, né? Sem mobilidade, sem a bola. O Vila marca bem, que era absolutamente esperado, né? O Vila não vai dar de bandeja o jogo para o Guarani. O Vila precisa ganhar, porque ainda almeja a permanência, precisa mais 3, 4 pontos para permanecer. Está jogando em casa e você mesmo destacou ainda no pré-jogo, está defendendo aí uma invencibilidade de 12 jogos. O time está bem organizado, né? Time que marca na linha média, não marca saída de bola, dá bola para os volantes do Guarani e para os zagueiros e marca ali do meio campo para trás. O Guarani não está conseguindo penetrar. Por quê? Porque está estático. Quando a gente esperava que 3 caras móveis na frente iriam, né, se apresentar, errar menos passes,
ter dinâmica o jogo, né? Tem que ter velocidade, senão você não consegue penetrar a marcação competente. E o Guarani não fez nada disso. O Guarani errou um monte de passe, mas errou por quê? Porque fica previsível. Os jogadores de frente não se mexem, o Regis absolutamente estático no campo, o Rodrigo Andrade lento, o Bruno Silva lento, e alguma coisa foi tentada pelos dois zagueiros do Guarani. Ligação direta tá errado, não é por aí, não é assim, não é? O Ludwig tá muito tímido no jogo, o Bidu errando pra caramba. Eu tiraria o Bidu no intervalo do jogo. Tem dia que não adianta você conversar. Hoje não é o dia do Bidu. Se ele voltar, ele pode fazer 5 gols, mas é o que ele me mostrou no primeiro tempo. Eu tiraria. Bidu, valeu, dá uma descansada, porque daqui a pouco vai ter jogador no sistema defensivo que vai sair no tapa com ele. Porque ele está em outro planeta. No primeiro tempo ele esteve em outro planeta. Ele não estava em Goiânia. Não estava. Tudo que ele tentou, ele errou. Tudo. Tudo, absolutamente tudo. A única coisa que ele fez no primeiro tempo, um chute forte, perigoso, com a perna direita. Defensivamente ele está comprometendo. E o Vila está atacando forte por ali. Aliás, a velocidade dos contra-ataques, veja bem, o Guarani está jogando fora de casa e está tomando um contra-ataque atrás do outro. Por quê? Porque está errando muito passe. Porque os jogadores de frente estão estáticos, então toda hora quem está armando o jogo está tendo que arriscar. Não tem bola tranquila, não tem triangulação, não tem aproximação, né? Então os caras de frente precisam se mexer. O Guarani está tentando resolver na individualidade, no empirismo, não é assim não. Quando você enfrenta um tipo de marcação dessa que não erra, os caras bem plantados, marcando por zona, você tem que ter e saber o que você vai fazer sem a bola, para encontrar o espaço para levar essa bola lá no gol do Giorgini. E o Guarani não soube fazer isso. O Guarani achou que ia ganhar no peito o jogo. Nós estamos aqui, estamos quase no G4, ganhamos do Vasco e vamos aqui e vamos moer o Vila Nova. Lê do engano. Tomou um amasso no primeiro tempo e não tomou 2 por quê? Né? Por falta de categoria e de precisão dos homens de frente do Vila. Senão estava 2-0 ou 3. O Guarani não jogou 8 minutos no primeiro tempo. Depois parou de jogar. Só errou. Ou o Daniel mexe nesse time e dá uma chacoalhada nos caras, o Guarani não vai conseguir nem empatar. Do jeito que tá, do jeito que o time se apresentou no primeiro tempo, não é possível voltar assim no segundo tempo. Ele vai ter que mexer em algumas peças, não é? Eu não sei se... Precisa também perguntar pro seu Alan Vitor, escuta, menino, o senhor não queria uma oportunidade? Seu Júlio César, e aí, seu Regis, o senhor tá cansado? O senhor está desgastado? Então deixa o Andrigo jogar. E falar para os volantes do Guarani que ou acelera ou não tem jeito. Não tem jeito. Falar para o seu Rodrigo. Então veja quantas observações eu fiz de defeitos que o time apresentou no primeiro tempo. Não está fácil arrumar, hein, Edu? Não está fácil. Infelizmente, no momento decisivo, o primeiro tempo mostrou muitos problemas. Vamos ver se, pelo menos de maneira comportamental, o time volta com outro espírito para o segundo tempo. Eu não gostei da primeira etapa do Guarani. Olha, Brasileirão encerrado, Atlético Mineiro 1, América Mineiro 0. O Atlético tem 65 contra 55 do Palmeiras, 10 diferença. O Palmeiras ganhou, Santos 0, Palmeiras 2. Em Bragança, Red Bull Bragantino 0, Atlético Paranaense 2, jogos encerrados. Intervalo, Bahia 0, São Paulo 0, 20h30, Ceará e Cuiabá. Na Série B, Vasco 0, Botafogo 4, Botafogo é o novo líder. Intervalo, Sampaio Correia e Brasil 0-0, 20h30, tem Ponte e CRB. Quem narra aqui é o amigo Batista. Intervalo, hein? Vila Nova 1, Guarani 0, já, Gleger Zorzinho vai comentar. E você vai ouvir aí o nosso intervalo, Zorzinho, hein? Agora, 19h11. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Qualquer um pode
pode reformar ou cuidar das paredes com a Labastine. O Repara Paredes é ideal para preencher furos e buracos. A lixa líquida tira o brilho e promove a aderência sem fazer poeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella, tem rede balançando. É bola na rede. E vem pro campo de ataque o time do Vila, invadiu grande área na ponta direita, cruzamento, toque na casinha! Cruzamento na ponta direita, Diego Tavares arrancou na ponta, fez o cruzamento, Alisson completou com o pé direito pro fundo da casinha. O Vila Nova abriu o placar em Goiânia. Bola na casinha, Vila 1-0. 38 minutos do primeiro tempo, o Gleger alertava para os erros de passe. E foi assim na origem do lance, mais o erro de passe do Guarani, Marquinhos. Erro de passe e falha na marcação, né, Júlio? Porque depois do erro lá na frente, o que aconteceu? A recuperação do Guarani foi muito lenta. A zaga ficou parada. O Thales, que é um dos melhores zagueiros do Guarani, deixou a bola passar. E aí quem apareceu lá do outro lado? O Alisson. Atacante, aproveitou-se da oportunidade e abre o placar. É o primeiro do Vila em Goiânia. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Ó, Gleger, mandando um abraço pra você, o Tito. O Tito tá bravo aí com o Bidu e tal. O Luiz de Toledo, Paraná, sempre nos ouvindo. E o Zezinho de Guarulhos. Um abraço, viu, Gleger? Um abraço a todos aí. Olha, o Guarani realmente fez um primeiro tempo para ser esquecido, né? Muitos erros. E olha, começou até bem o jogo, né? Tentando, em alguns momentos, pressionando a equipe do Vila, que a partir do momento em que detectou ali o Guarani mal posicionado, que detectou um Guarani errando muitos passes, adiantou a linha, né? Nós percebemos que o Igor começou com uma linha média e de repente ele sobe a linha e dificulta ainda mais. O Guarani tá meio estranho, né? Você vê, sempre a gente percebe a saída de 3 ali com o Bruno Silva, que é uma saída interessante. O Bruno Silva tem essa qualidade. A grande maioria dos jogos do Guarani sempre fazendo. E hoje, que é o jogo para se fazer isso, né? Um jogo truncado, o Vila marcando forte, as linhas muito próximas. É o jogo para você tentar um pouco de amplitude, tentar essa saída de 3 que é interessante, né? Não, o Guarani não faz. Tenta ali ligações diretas com o Thales, com o próprio Ronaldo Alves. O Bidu tá muito... Olha, eu tô para dizer que essa é a pior partida do Bidu vestindo a camisa do Guarani. É impressionante. Tudo bem que teve aquele chute lá de perna direita que o George fez uma grande defesa, mas só, o Bidu tá errando tudo. Ele não consegue chegar, ele não consegue fazer a transição, ele não acerta um passe, né? Às vezes é o emocional, não sei, o Bidu já tá aí calejado já há algum tempo como titular, né? Jogando uma sequência grande, não sei se é o emocional não. Acho que, não sei se é aquele excesso de confiança, mas tá muito mal o Bidu. Aliás, o time do Guarani dá mostras disso, viu, Edu? Excesso de confiança. E eu alertava sobre isso antes do início do jogo. Eu falava, olha, o jogo do Vasco já passou, hein? Aquele jogo foi maravilhoso, uma belíssima vitória, né? No sacrifício, na superação, né? Lá no finalzinho do jogo, defendendo um pênalti no contra-ataque. Mas já passou, já faz parte do passado. Parece que o Guarani ainda tá sabe, com aquela vitória ainda, com aquele jogo ainda nas costas. Não, tem que deixar pra lá. O adversário hoje é o Vila Nova. E é o Vila Nova que, apesar de ser tecnicamente inferior ao Guarani, mas é um time que tá cheio de confiança, tá jogando bem, né? E o Vila, o que acontece? Espera o erro do Guarani para contra-atacar. Tá toda hora fazendo isso, toda hora. O Vila Nova, olha, tá 1-0, mas já era pra estar uns 2-3, tá? Porque teve um lance lá de cabeça lá que o menino Cleiton errou, tava debaixo do gol. Ele cabeceou por cima. E esse Alisson aí, depois que fez o gol, já saiu 2 vezes na cara do Rafael Martins. Então tem que estar muito atento. O Guarani descuidou. Tá totalmente desligado. Tá achando que aquele jogo do Vasco, tudo aquilo que foi feito lá, vai conseguir ganhar o jogo hoje. Não é assim, pô. Não é assim. Esquece aquilo, já passou. Guarani hoje, o seu adversário é o Vila Nova. E que faz um bom jogo, tá? Primeiro tempo do Vila realmente foi muito bom.
né? Esse Alisson é bom jogador, esse Cleiton é um jogador que incomoda pra caramba e na hora que sai pra pressionar, eles pressionam com qualidade. Isso é treinamento, né? A gente percebe as mãos aí do Igor Magalhães nesse time. Toda vez que a hora que eles dão uma abafa, você pode ver que tá todo mundo Guarani marcado. E aí o Guarani tem que dar o chutão. O que tá faltando pro Guarani? Movimentação, buscar o espaço vazio, né? Mobilidade. Tá jogando com 3 homens de frente que tem velocidade. Tudo bem, uma hora o Júlio tá na direita, outra hora o Alan Vitor tá lá na esquerda. Só que precisa mobilidade, precisa se movimentar. Vir buscar o jogo. E pra mim, o que tá destoando dessa partida é o Regis. Infelizmente o Regis hoje não joga absolutamente nada. Ele é um jogador de vir aqui, de pentear a bola, de pegar essa bola, de ditar o ritmo do jogo. Mas o Regis está apagadão no jogo. Não sei se pela marcação, porque ele está jogando num setor ali que está muito povoado. E o Vila, inteligentemente, marca o cérebro do time, que é o Regis. Você vê que em alguns momentos o Rodrigo Andrade tenta sair, mas não consegue porque está congestionado ali. Então, o Daniel precisa achar uma alternativa, mudar a estratégia para que possa... Vem Lucão do Break aí, Gleber. Vem o Lucão do... É o que eu falei, mudar a estratégia. Pode ser que o Lucão do Break traga um pouco mais aí para segurar essa bola um pouco na frente. Eu não acredito muito. Eu não teria mexido na frente. Mas vamos ver o que vai acontecer, Edu. E olha, se não mudar a postura desse time e se não mudar o foco, vai perder o jogo, viu, Edu? Mudança, Marcos Luiz. Mudança, me parece que saiu o Alan Victor, vou confirmar, mas o Lucão do Break entrou com a 99. Ponto. Até conversava com o Júlio Nascimento. Eu não tiraria, aliás, eu não colocaria o Lucão do Break. Eu colocaria o Pablo, já que era para mudar, Edu. Vai começar o segundo tempo. Por enquanto, Vila Nova 1, Guarani 0. E para o show continuar, é ele, o Na Casinha, o ala jovem da Bandeirantes, Júlio Nascimento. Edu Pinheiro comandou o intervalo diferente e dinâmico da Bandeirantes. Vila vai vencendo o Guarani 1-0, mas o segundo tempo, quem sabe a virada no Bugre, apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Rasgando emoções do microfone forte e tradicionalíssimo da Bandeirantes. Confirmando a alteração, Marcos Luiz. Sim, sai Alan Victor 29, Lucão do Break 99. Lucão em campo então com a 99, foi embora Alan Victor. A bola volta para o time do Guarani pelo campo de defesa, mas o Regis comete falta, o jogo está parado, falta. A bola pertence ao time do Vila Nova, que vai sair jogando, vai vencendo por 1-0. Bola solta agora para o time do Vila, vem Rafael Donato para a batida da falta. Na movimentação ali, o time goiano, tentando ali, quem sabe, uma jogada de espaço agora com o Rafael Donato, esticando a bola pela ponta esquerda para Formiga. Formiga coloca a bola no chão, escapa na marcação, diminui o espaço. O Bruno Sávio agora jogando na sua posição predileta, lado direito do campo de ataque. Bruno Sávio, o Vila Nova sem espaço, foi obrigado a voltar. Volta com o Georgime, colocando na fogueira, entregando a bola de graça para o Guarani. Lateral marcado para o Bugre, saiu mal agora o Georgime, goleiro do Vila. Lateral pela ponta direita, o Rodrigo Andrade deixa a bola com o Matheus Ludwig, que é o lateral. Ele quem é especialista ali na cobrança do manual. Vem para a batida agora com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade domina, carrega a bola, vem para o campo de ataque, solta a bola curtinha para a chegada do Bruno Silva. Bruno Silva entregando pelo sistema defensivo para Ronaldo Alves, coloca a bola no chão. Ronaldo de primeira para Bruno Silva. Bruno Silva faz o passe limpo, curto, entregando para Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade para Bruno Sávio. Bruno Sávio carrega para cima do primeiro, foi para o solo. Bruno Sávio pede falta, a arbitragem manda seguir, não atendeu o jogador do Guarani. Cleiton livra da marcação do Thales, que derruba, faz a falta, mata o contra-ataque, o jogo está parado. Sai jogando o time do Vila Nova agora em cobrança de falta. Corbela Tintas. Aqui você encontra a linha de protetores de Espalaxetol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corbela. Vila para o campo de ataque, bola solta pela ponta esquerda. Cleiton lançado em linha de fundo, deu para trás para Alisson, bateu na casinha. Gol! É o segundo dele, Alisson. Na tabela, boa bola para a chegada do Cleiton, que fez a devolução para Alisson. Chegou chapando, colocando no canto de Rafael Martins para fazer o segundo gol da equipe do Vila Nova. E ele abraça, vai ali atrás do Alisson. O Alisson, aliás, vai atrás do Cleiton, abraça, agradece pela assistência, pelo bom passe.
E o time do Guarani fica agora na expectativa apenas do VAR. A única maneira do gol ser anulado, mas o Vila faz 2-0, Marcos Luiz. Pra mim, gol legítimo, né? Eu não vi nenhum impedimento, jogada pra mim absolutamente normal, falha da marcação. O Lud que deixou ali o costado, cruzamento que partiu do lado direito, né, da defesa do Guarani, e aí o Alisson chegou e se aproveitou, o segundo dele no jogo, Júlio. Gol confirmado, 2-0 para o time do Vila. Carlos Henrique, o bate pesado, segundo tempo não começa ideal para o Guarani em CH. Eu fiquei com a impressão que o Cleiton, que arrumou pro Alisson, estava impedido. Fiquei com essa impressão, posso até depois mudar de opinião, mas para mim o gol não foi legal não. O problema do Guarani é comportamental. O time parece que comeu uma feijoada e veio para o jogo. Todos. Não há só um jogador que se salve, infelizmente. É comportamental. O time não tem atitude de quem tem que ganhar um jogo fora de casa. Lamentável. Com 2-0 agora, fica muito difícil reverter, Júlio. Vila Nova vai vencendo o Guarani 2-0. E aí, Gleger Zorzinho, gol do Vila. Alisson faz o segundo do Tigre. Eu tô com o CH nessa, hein? Nós tivemos uma imagem agora aí. O menino lá, o Cleiton, estava impedido, hein? Na hora que ele recebe a bola, ele que faz o passe pro Alisson, estava impedido. Para mim, gol irregular. E o VAR, brincadeira, né? Não ter anulado esse gol aí. Mas o Guarani é o mesmo, né? É a mesma falha na marcação, descuido, jogador passando, jogadores da zaga marcando a bola. A mesma postura que nós falávamos e cobrávamos no primeiro tempo, voltou para o segundo tempo. E agora, Júlio, o que era difícil vai ficar pior. E vem Guarani para o campo de ataque. Bruno Sávio dominou, levantamento, escorrega. O zagueiro afasta a marcação do time do Vila. Tira Renato. Renato manda a bola para a chegada do jogador Dudu. Dudu entregou de primeira para Alisson, que foi para o solo, pediu falta. A arbitragem deu. Jogo tá parado, falta marcada contra o Guarani. Vila vai vencendo 2-0. Resultado que não colabora aí na tentativa do Guarani de se aproximar do G4 numa rodada em que vários times tropeçaram, né? Da parte de cima da tabela. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 5 minutos do segundo tempo, 5 minutos jogados em Goiânia, segue. Vila Nova 2, Guarani 0, Edu Pinheiro. Na Série C hoje, Novo Horizontino 2, Manaus 0, subiu Novo Horizontino. Ontem, Paysandu 0, Criciúma 1, subiu Criciúma. Já tinham subido Ituano e o Tombense. E vão decidir a Série C, Ituano e Tombense em 2 jogos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O time do Vila domina pelo campo de defesa, bola solta com o jogador Moacir de primeira na metade do campo para Dudu. Dudu tenta a inversão pela ponta esquerda, mas foi derrubado pelo Bruno Silva. Jogo tá parado, falta marcada é para o time do Vila. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Você ouviu o frisson aí da galera na bronca com a arbitragem pela questão do cartão amarelo, né? Os jogadores do Vila ficaram pedindo ali um cartão e agora a arbitragem vai chamar a atenção do Igor Magalhães, hein, Marquinhos? Exatamente. Inclusive na conversa que tá tendo ali com o quarto árbitro, o gaúcho, né? Árbitro da partida, o Douglas, vou falar Douglas só da Silva. E deu uma confusão também com o Daniel Cerqueira, que é o assistente do Daniel Paulista. Lá, vamos ver o que vai acontecer. Expulso. Ok? Ele tá mostrando, é um celular ali na mão? É um celular que ele tá mostrando. Ele tá mostrando, acho que ele tá mostrando a imagem que tava impedido, né? Ah, tá falando do impedimento. É. Provavelmente. E aí o uso da tecnologia que no banco de reservas o celular não é permitido, certo, Júlio? Ele tá apontando isso, ó. É isso não aí. Pode. Aí, ó. No smartphone. Se fosse aí não tem jeito, né? Pisou na bola, tem jeito. Aí ele tá mostrando pra repórter da TV, tudo isso, enfim. Faz o dele, né, Daniel? Também não é assim, né? A repórter não tem nada a ver com isso, né? Quem tem a ver é o VAR. Não adianta cobrar a repórter, até a repórter ali de forma inteligente, ela desvia ali do Daniel Cerqueira, né? Porque a bronca é com o árbitro de vídeo, né? É a situação delicada. Aliás, o Vila Nova que entende de polêmica, né? Mais uma vez o Vila é envolvido com polêmica e VAR. E vem Guarani, recupera Bruno Silva, coloca o Guarani em vantagem. Bom contra-ataque, bola solta pela ponta esquerda para Lucão do Break dominou.
Tenta o domínio, carrega ainda ele, leva no corpo o Lucão do Brenck, vai tentar o cruzamento na ponta esquerda, ganha o escanteio. Escanteio marcado para o Guarani, 8 minutos do segundo tempo, hein, Marquinhos? Derrubar o homem não é fácil. Agora, esperar que o Lucão do Brenck faça algum drible que leve perigo à meta do time adversário já é outra coisa. Escanteio, Júlio César e Regis, os dois perto da bola. Escanteio marcado para o time do Guarani fazer a cobrança, 8 minutos do segundo tempo. Vila vai vencendo 2-0. Jogada ensaiada, Júlio César rolou para Regis, para Júlio César. Levantamento na boca do gol, afasta a marcação do Vila, tira dali. Rebote do Vila. Chega ali o Dudu antecipando com o jogador do Guarani que fica ali reclamando agora de dores. É o Bidu, hein, Marquinhos? Tá caído o jogador da equipe do Guarani na disputa de bola, levou a pior, me parece que é o tornozelo esquerdo do jogador do Bugre, isso mesmo, levou uma pancada ali na disputa de bola com o Alisson e levou a pior o Bidu, jogador do Guarani. Essa doeu, hein? Bidu fica caído até agora, o jogador do Guarani, camisa 20, preocupação agora para o departamento médico do Bugre. E seguem as reclamações do lance, hein? Eu gostaria muito que o VAR disponibilizasse, assim como é feito nas competições europeias, na Libertadores, a linha, né? O VAR disponibiliza às vezes não. É um negócio meio maluco, né? Mas se ele pudesse disponibilizar para transmissão da televisão exatamente a imagem do VAR, a imagem que ele faz, a linha, seria muito interessante para que a gente analisasse, né, Edu, essa situação do gol do Vila Nova. É que me desculpe, eu não percebi se vocês comentaram, não sei, mas a informação que a gente tem é que o VAR não está funcionando, tá? Desde o início, teve um ouvinte que passou aqui, acho que era 15 do primeiro tempo. O pessoal, vocês estão sabendo? A informação que temos aqui é que o VAR não está funcionando. Para nós não chegou essa informação, Edu. Mas aqui a informação que tem aqui é que realmente o VAR não está funcionando, não sei qual é o motivo. E a impressão da central do apito é que realmente estava impedido, viu? Pois é, né? Só no Brasil, né? Como diz o Batista, tem coisa que só no futebol brasileiro. Impressionante. 9 minutos, a gente já confirma na sequência a informação do VAR, 9h50 do segundo tempo. Vila 2, Guarani 0. Guarani com muita dificuldade, por enquanto, de conseguir o resultado num jogo importantíssimo. E aí, Gleger Zorzin já batendo a marca de 10 minutos, Vila vencendo 2-0, Gleger. Mas a gente percebe o Guarani assustado, né? Você vê que agora a estratégia é linha alta, né? Marcação na saída de bola ali, mas o Guarani não consegue. Você vê que a hora que tem a bola nos pés, muitos erros, né? Tomada de decisão errada também. O Guarani tá muito mal no jogo. E olha, mesmo com o gol, na minha opinião, impedido, o Vila tá merecendo o resultado. O time mais organizado. Ô, Gleger, só passar a informação para você. Agora a informação vem de Goiânia. Realmente não está funcionando o VAR. O Edu tá correto, viu, Gleger? Exatamente. Porque foi nítido, né? O Cleiton tava muito à frente na hora que ele recebe. Mas aí é lamentável, né? Tem o VAR, mas não tem. Tem a ferramenta, mas a ferramenta tá quebrada. É difícil, hein? Futebol. Pois é, agora toda oportunidade que os jogadores, provavelmente alguém já colocou ali, né, que para os jogadores do Guarani que o gol foi irregular. E os jogadores, toda oportunidade que eles têm ali de pressionar o árbitro. E quem acompanhou a transmissão do YouTube, quem está acompanhando pelo YouTube, viu que na narração do gol do Vila, eu dou uma olhada para o Marquinhos aqui, desconfiado da posição do jogador do Vila, e na descrição do gol eu falo do VAR, né? A única possibilidade do gol ser anulado é pelo VAR, mas não estava sabendo, não estava informado que o VAR não estava funcionando. E tem que estar curtindo a Bandeirantes é o Edmilson O Lobo. Grande Edmilson O Lobo, sempre participando também durante a semana do Bandeirantes Esportiva. Quase 12 minutos do segundo tempo. Jogada ensaiada do Guarani. Regis para Júlio César. A bola tá viva na grande área. Bidu pegou de puxeta. Pega o goleiro. Georgime faz a defesa no centro do gol. Não salta mais. Segue 2-0, Marquinhos. É a lei do ex, né? No caso do Georgime, tá segurando tudo e fazendo uma boa partida. Ex-goleiro do Guarani, 2-0, Vila. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda, de banho, com encosto e muito mais. Com disque entrega no WhatsApp 99947-1980. Diego Tavares caiu sozinho lá, hein? Quase. Jogador do Vila. Verdade, né?
Quando ele dominou a bola, ó. Parece que foi joelho, hein? É um perigo isso aí, hein? É. Lance muito perigoso ali do Diego Tavares, que já vai sendo atendido pelo departamento médico da equipe do Vila Nova. 12 minutos e 45, tem informação, Edu Pinheiro. Olha, gol na Série B, gol do Sampaio Correia, do técnico João Brigatti, hein? Sampaio Correia 1, Brasil de Pelotas 0, estamos no segundo tempo. 13 minutos do segundo tempo, o jogador do Sampaio, não, do Vila Nova, vai sendo atendido agora pelo departamento médico, vai sendo retirado ali o Diego Tavares, que sempre faz um fumaceiro danado, né? E é joelho mesmo, viu, Marquinhos? O joelhão velho de guerra, hein? A dobradiça, não sei não, hein? Aparentemente tá tudo certo aí com o Diego Tavares. 13 minutos do segundo tempo, Vila vai vencendo o Guarani 2-0, 2 gols de Alisson. Guarani tenta a série jogando, domina com Rodrigo Andrade para Regis. Regis dominou na passagem de Ludic, na ponta direita, Ludic recolhe, devolve com Thales. Thales empurra para Bruno Silva, tem pressa, Ronaldo Alves já vai se movimentando, solta a bola com Júlio César tem a Bidu pela ponta esquerda. Bidu dominou, Júlio César faz a passagem, vem no facão, dominou Bidu, Lucão pediu na grande área, se movimenta, o camisa 99 do Guarani, levantamento para Bruno Sávio não chega nela, chega a defesa do Vila, mas a arbitragem já para, marca a falta. Falta do Bruno Sávio, não estava valendo mais nada. A bola volta para o time do Vila Nova, apenas para sair jogando em cobrança de falta. E aí, CH, 14 minutos do segundo tempo. Nada de reação do Guarani, 2-0 Vila, CH. E agora os jogadores ficaram um pouco bravos, né? Ou muito bravos pela validação desse segundo gol que estava impedido com toda certeza, né? Eu vou repetir, eu posso até mudar de opinião se surgir uma outra imagem, mas pelo que eu assisti pela televisão, estava completamente impedimento número 9, Cleiton no jogo. Agora, para voltar para a partida, um 2-0 no segundo tempo, precisa ter um outro comportamento. E até agora, o time não demonstrou. O Daniel tem que mexer no time. Não tem jeito, não tem o que fazer. Tem que mexer nos 3 caras aí para ver se traz uma situação nova do banco para dentro do campo. Agora o Regis se enrolou inteiro ali com o jogador do Vila Nova. O jogo tá parado, falta marcada para a equipe do Vila. Já batida. Bola solta pelo campo de defesa. Donato entrega para Moacir contra a marcação do Júlio César. Sobe a linha o Guarani. Dominou, tentou cruzamento. A bola passa por todo mundo. Vai sobrando pela ponta direita. Afasta, tira dali Bidu. Com chapéu e tudo. Bidu dominou, entregou pelo campo de defesa. Bruno Silva entrega. Vai recomeçar para o Guarani. Sai jogando o Guarani, Thales dominou, recolheu, devolveu, soltou a bola no apoio para a chegada do Bruno Sávio para Regis. Regis, levantamento para o campo de ataque pela ponta direita, girou, soltou para Sávio tenta fazer a finta, foi para o solo, pediu a falta, a arbitragem manda seguir, não, deu falta para o Vila. E já vem o 10 e o 17 aí, Marquinhos. O 17 é o Pablo, aquilo que a gente falava, né, Júlio? Tá saindo o Júlio César com a 94 e acredito que saia também o Regis para a entrada do Andrigo com a 78. 2 alterações. Será que vai fazer o basicão? Fez? O basicão. Não tem nem por onde, né? O basicão. Fez o técnico Daniel Paulista, agora Gleger. As alterações do Guarani, Andrigo e Pablo em campo. Entrar com intensidade, né? O Regis estava muito mal no jogo, o Júlio César também fez um jogo muito ruim. Eu tiraria um dos volantes, deixaria Regis e Andrigo. O Regis, mesmo estando mal no jogo, é um jogador decisivo, né? Que a qualquer momento pode decidir a partida. Tentaria aí 2 meias, até para mudar um pouco, para botar um pouco mais de pressão nesse time do Vila Nova. A entrada do Pablo pode ser que melhore o Guarani pelo lado. E vem Guarani, lançamento é para o Pablo, a bola não chega, afasta a defesa do time do Vila, mas tá viva, Lúdica ajeitou na ponta direita, Pablo, levantamento, afasta, tira a defesa do Vila, coloca a bola para escanteio, Moacir, escanteio para o Guarani bater. Você viu só, o Pablo, na primeira jogada que ele teve a oportunidade, acabou levando perigo a meta do Vila, que meteu a bola para fora, ganha escanteio. Tá chegando ali o Andrigo para bater, Júlio. Já na Bandeirantes tem Carlos Batista com Ponte Preta e CRB. Esse é o jogo das 8h30. Aqui, escanteio marcado para o time do Guarani bater. 16h55 do segundo tempo, quase 17. Agora sim o relógio batendo 17 minutos do segundo tempo. Demora-se um pouco para a autorização da cobrança do escanteio. Os jogadores do Guarani impacientes com o árbitro. E vai lá no canto conversar com o Andrigo, posicionamento da bola. Que artista, que mal, hein? Ô, louco, mas que mal, hein? O árbitro gaúcho é um artista, hein? Ele percorreu ali alguns metros no pique
para ajeitar 2,7 centímetros da bola. Atenção, escanteio marcado para o Guarani. Andrigo fez o levantamento na primeira trave. Tira a marcação do Vila, afasta o perigo. Arthur Rezende, lateral marcado para o Guarani fazer a cobrança. O Andrigo ia cobrar, mas deixou ali com o Bidu. Bidu tá apontando que vai levantar direto da grande área. Perto ali do torcedor do Vila. Bidu levantou. Bruno Sávio resvalou. A bola tá viva na grande área. Afasta a marcação do Vila. Completa. Donato tira dali. Daniel Paulista já tem pressa. Aciona a jogada com Bidu. Daniel Paulista tá apontando para a grande área. Bidu sai jogando com Ronaldo Alves. A devolução vem com Bidu pela ponta esquerda. Ajeitou para a chegada do Andrigo. O Andrigo foi desarmado. Perde a bola para a volta para o time do Vila. Vai sair jogando em lateral. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Veículos nacionais importados, só acessando rochaautopeças.com.br. Bola solta para o Guarani, Ronaldo Alves domina com liberdade, faz o passe para a ponta esquerda, é para Bidu, levantamento na grande área, sobe de cabeça, Andrigo ajeitou para Lucão, a bola passa por ele, não consegue finalizar, tá viva a bola ainda na grande área, Bruno Sávio tenta o desarme, mas a bola parte do jogador do Guarani, se perde ele de fundo, apenas o tiro de meta, Marquinho. Reclamou ali do pênalti, né, o Lucão do break, mas ele tocou por último na bola, o Sávio também fica reclamando, o Rafael Donato é que estava na bola para a disputa, viu, Júlio? Chegando aí na marca da metade desse segundo tempo, 18 minutos jogados em Goiânia. Por enquanto o Vila vai vencendo 2-0 a equipe do Guarani, que vai perdendo uma baita oportunidade aí de se aproximar ainda mais do grupo de acesso da Bezona. E a disputa, né, Júlio, ela fica muito mais acirrada a partir do momento em que os jogos vão diminuindo. Porque o Guarani depois jogará na quarta-feira, fora de casa, lá em Pelotas contra o Brasil. Serão 2 jogos em casa, só não lembro a ordem aqui, mas Avaí e Goiás. Acho que é isso mesmo, Avaí e Goiás. E a última rodada contra o Botafogo, fora de casa. E a bola vai sobrando para o time do Guarani. 19 minutos do segundo tempo, 2-0. Vila Nova vencendo a equipe do Bugre, que vai sair jogando pelo campo de defesa. Bola solta com Rodrigo Andrade. Entrega a bola com o Andrigo. Andrigo vai para o solo, pede a falta. A arbitragem muda a seguir. Não deu falta para o Guarani. Bruno Silva tem pressa. Acionando jogada pela ponta direita. Bola solta no comando. Tenta sair jogando pelo lado com Ludic. Ludic entrega para Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade levanta a cabeça. Vai fazer o passe pela ponta. Agora sim, Ronaldo Alves dominou. Recolheu, tentou o lançamento para a sua esquerda. Para Ludic. Ludic tentou de cabeça. Ajeita por dentro. É para a chegada do jogador do Guarani. Ludic ainda ele, carregou para a linha de fundo, vai tentar o cruzamento, a bola bate na marcação, se perde em escanteio, hein? Vai ganhar o escanteio o time do Guarani, Marquinhos. Escanteio inteligente, o jogador da equipe do Guarani, né? A bola bateu no zagueiro, foi embora. O Andrigo sai aqui da esquerda, vai lá para a direita na cobrança do escanteio. Tá chegando o Ronaldo Alves, tem Bruno Silva, tem o Thales. Os zagueiros do Guarani na área para o cabeceio, Júlio. Atenção, escanteio marcado para a equipe do Guarani. Andrigo, autorizado, vem com o pé direito. Vai pintar a bola na grande área. Levantamento na marca do pênalti para Lucão. Afasta a marcação, tira dali. Afasta o perigo da defesa da equipe do Vila Nova. Rebote é do Guarani. Bola solta pela ponta. Ludic entrega para Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade levanta a cabeça. Entrega a bola com Bidu. Bidu de primeira para Bruno Sávio pela ponta esquerda. Bruno Sávio dominou contra a marcação de 2 jogadores. Arthur Rezende diminui o espaço dele, prefere o passe. Rola a bola no apoio. Bruno Sávio com Bidu. Bidu para Bruno Silva. Bruno Silva, ele vai girando a bola até chegar na ponta direita para Rodrigo Andrade. É para Thales. Thales se manda, vai embora como se fosse um ponta direita, um lateral avançado. Agora sim para Rodrigo Andrade, que foi para o solo, pediu a falta. A arbitragem não deu falta. Segue o jogo. A bola volta ainda para o Guarani com Bidu. Bidu matou no peito, coloca a bola no chão. Trabalha com Thales. Thales lá atrás, recomeça para a equipe do Bugre para sair jogando. Vai tentar mais uma vez o Guarani. Bruno Silva soltou a bola para Bidu. Bidu vai arriscar, bateu a bola travada, voltou para Bruno Sávio tentou o cruzamento na grande área, muito forte. A bola chega no Pablo pela ponta direita. Pablo dominou, recolhe Pablo, vai para a finta para cima do primeiro, tenta mais um levantamento nas mãos do goleiro Jorge. Marquinhos, tá difícil, hein? É aquela velha história, né? A rapadura é doce, mas não é mole. E eu não sei, eu vou até concordar com o CH e vou mais além, viu, CH? Você falou do Bidu, pra mim a pior partida do Bidu nesse campeonato brasileiro. Vida dura. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 22 minutos do segundo tempo em Goiânia.
Vila Nova 2, Guarani 0 do Pinheiro. Olha lá em São Luís, empata o Brasil de Pelotas, Erisson. Agora Sampaio Correia 1, Brasil de Pelotas também 1. E a Ponte já escalada em Majestoso. Alô, Antônio Lupe. Oi, Edu, a Ponte escalada. Principal novidade no ataque, com Niltinho mantido entre os titulares, Marco Júnior no banco e Fecim está confirmado no meio-campo ao lado de Leonaldi e também Iago Henrique. Às 8h30, a bola rola no Majestoso, Ponte Preta e CRB. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já tem Carlos Batista aqui na Bandeirantes, 23 minutos do segundo tempo. Vila vencendo o Guarani 2-0, lateral marcado para o Vila bater. Moacir, levantamento na grande área, sobe de cabeça a defesa do Guarani, afasta Bidu. Bidu ficou sentindo, pediu a falta, a arbitragem deu, hein? Falta marcada agora para cima do camisa 20 do Guarani, Bidu. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, com 2 lojas em Campinas, na Avenida Alberto Medaljon, 303 no Santa Eudóxia e na Rua Armando Frederico Renganeschi, 168 no Jardim Ouro Verde. Júlio, a informação, Marquinhos. Celso Rezende, um amigo nosso das redes sociais, está ouvindo a Bandeirantes lá em Natal, né? Torcedor do Guarani, ele mandou um print aqui. Marquinhos, ó, à beira da praia, dá uma olhada aqui, Júlio Nascimento, 27 graus. Tá maluco. Tá mole, não? Tá melhor que a gente, né? Isso eu garanto. A bola... Bem melhor. Bem melhor. Se bem que a sua companhia é sempre uma satisfação e tremenda honra. 23 minutos, quase 24 do segundo tempo. 2-0 Vila. O Guarani não está conseguindo reagir, hein? Tá difícil para o Guarani reagir. O Guarani apático no segundo tempo. Tenta agora com Ronaldo Alves. Ronaldo Alves entrega a bola pela ponta esquerda com Bidu. Bidu domina, tenta carregar, não encontra espaço, entrega para Bruno Silva. Bruno Silva faz o passe sempre com Thales pela ponta direita. Vai sobrar para o Thales armar a jogada. Ele vem carregando, vai tentar o Juveirinho. Thales acenou, boa bola na ponta direita para Lúdica. Cruzamento para Lucão, passou por ele. Bruno Sávio ajeita para Bidu na ponta esquerda. Bidu cavou na grande área para Lucão. A bola passa pela defesa, tira o time do Vila. Voltou Bruno Silva, ajeitou para Andrigo. Invadiu, enfileirou, tocou, pintou, golaço de Ludic na casinha, golaço! Golaço do Bugre! Matheus Ludic! Mas pode dar metade do gol pro Andrigo. Primeiro na inteligência do Bruno Silva, que encontrou o Andrigo no momento que todo mundo pensou que ele ia bater pro gol. Ele tirou do primeiro, tirou do segundo, tirou do terceiro. Quando veio o quarto, deu um topazinho na bola, ajeitando pro Ludic. Com o corpo inclinado, levantou a cabeça, colocou entre as pernas do goleiro Giorgimi. Uma construção bonita na grande área do time do Vila Nova. Quem sabe para começar a reação do Guarani em Goiânia. Um gol bonito do Guarani na coletividade. Ludic vai pra casinha. Agora Vila Nova 2, Guarani 1. Detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. Ah, você foi muito bem na sua narração, viu, Júlio? Falou da inteligência do Andrigo. Agora, depois desse lance aí não dá tempo. Agora, o lance, a origem. Teve ali o Bruno Silva. A origem, teve o Bruno Silva. Inteligente também, meteu no 10 do Guarani. 1, 2, 3 e no quarto toque pro Ludic. Um belo gol do Guarani em Goiânia. Diminui no marcador 2-1, Júlio. Para colocar fogo. Como diz Marília Mendonça, né? Pega o graveto para colocar lenha na fogueira. E vem pro campo de ataque. Na ponta direita, o Guarani invadiu grande área. Pablo tenta o passe para Lucão. Afasta, tira dali. Gol para incendiar. Gol para animar o Guarani. Buscar o empate é interessante porque de repente o empate diminui a diferença pro G4. Guarani vai atrás do segundo gol. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 26 minutos do segundo tempo em Goiânia. Agora Vila Nova 2, Guarani 1, foi para a rede o Ludic do Pinheiro. Olha, continua em Bahia e São Paulo 0-0, Série B encerrado, Vasco 0, Botafogo 4 em andamento, Sampaio Correia e Brasil de Pelotas 1-1 segundo tempo. E às 20h30 o amigo Batista narra aqui, Ponte CRB. 27 minutos do segundo tempo, Vila 2-1. Guarani empolgado com o gol. Galera tenta dar um empurrãozinho para o Guarani aqui nos 20 minutos restantes no segundo tempo. Vem Guarani, lançamento para Lucão. Com o corpo, ajeitou, entregou para Andrigo. Andrigo invadiu grande área, fez a finta para cima do primeiro. Vai tentar ganhar um escanteio, ganhou.
Escanteio pro Guarani bater. Escanteio, e quem estava na bola era o Andrigo, né? Ele ia pro cruzamento interceptado. E agora acontecerão as mudanças do Vila. Primeiro que tá saindo é o Alisson, viu, Júlia? A gente observa já a saída do jogador. Não, tá saindo o número 9, o Cleiton. Cleiton, número 9, tá saindo para a entrada do número 7, que é o Pedro Júnior. E o Alisson também vai deixar o gramado, se não me falha a memória ali. O Alisson vai deixar o gramado para a entrada do Nico Maná. Nico Maná, número 17, também no jogo, as duas alterações do Vila, Júlio. Nico Maná, número 17, está em campo na vaga do Alisson. O destaque da partida com 2 gols. E o Pedro Júnior com a número 7 também em campo para a equipe do Vila. As mudanças da equipe do Vila Nova. Atenção, autorizado. Escanteio marcado para o Guarani. Andrigo, levantamento para Bruno Silva, resvala na bola, Bidu pega o rebote, Bidu vai arrancar para ele de fundo, cava a falta, arbitragem manda seguir, não deu nada. A bola volta para o time do Vila. Maná pega a bola, desarmado pelo Bruno Silva, grande desarme do Bruno, entregou por dentro para Rodrigo Andrade vem carregando, soltou para Pablo, vai bater pro gol, bateu mal. Pablinho agora não foi bem e o George me está pedindo calma. Vamos à análise da partida. Carlos Henrique, o bate pesado. 2-1, Ludwig diminuiu o CH. A grande verdade, meu caro Júlio Nascimento, que o Guarani voltou para o jogo, né? O Vila acabou recuando demais. O Vila me parece que cansou. As mexidas do Daniel Paulista surtiram efeito, principalmente na tirada do Regis e do Júlio, que não estavam se encontrando na partida. Eu acho que o fato do Lucão lá na frente, ele está incomodando e segurando 2 zagueiros junto com ele, apesar de tecnicamente todos nós termos aí as observações que a gente normalmente faz, né? Mas ele está sendo taticamente importante no jogo. Eu acho que o Guarani voltou para o jogo, agora tem que ter um pouco mais de tranquilidade para concluir, né? E vem para o campo de ataque o time do Guarani. Ô, Lucão, é hoje, Lucão. Bola solta pela ponta direita, domina, entrega a bola com o Thales. Thales tenta o levantamento. A bola bate na marcação do Arthur Rezende, se perde a lateral. O Ludwig tem pressa. Entregou, soltou para Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade de primeira em progressão. Toca a bola com o Andrigo. Andrigo para Bruno Silva. Bruno Silva ajeita para Ronaldo Alves. Para Bruno Silva pela ponta direita. Ele faz o passe para Rodrigo Andrade. Limpa o lance, consegue uma boa bola para Pablo. Pablo dominou, entregou para Andrigo para Bruno Silva. Rodrigo Andrade está caído, os jogadores do Guarani não viram, agora sim o Bruno Silva viu, já apontou, vai colocar a bola para fora, né? Se tá tudo bem com o Rodrigo Andrade, tem que levantar, pô. Foi o Dudu, né? O Dudu que estava na disputa de bola com ele, o número 32 do Guarani. E não tem VAR. Então não tem aquela coisa de lance revisado para expulsão. Né? Aí isso não tem VAR, virou uma várzea, né? Ludwig entrega para Rodrigo Andrade, vai tentar a cavadinha na grande área para Lucão. Lucão ajeitou de primeira, pega o goleiro. Batida de primeira na ajeitada do Lucão. Pega George, me faz a defesa na tentativa do Pablo, hein, Marquinhos? O Pablo ligado no jogo, como foi inclusive na última partida, né? Tentou ali por cobertura, mas ligado o George me segura. 2-1, Vila na frente. Já tem Carlos Batista no comando aqui de Ponte Preta e CRB. Antônio Lupe já entrou no giro com a gente aqui, trazendo informações da Ponte Preta. Já mais detalhes direto do Majestoso. O Guarani vem para ataque, domina Bruno Sávio. Grande finta, passou do primeiro, Bruno Sávio ajeitou para Rodrigo Andrade, para Andrigo em progressão na ponta direita para Matheus Ludwig, que vai tentar o cruzamento. Ludwig espetou ali para Pablo dominou com o pé direito, puxou para o pé esquerdo, a batida de fora do Rodrigo do Andrigo. A bola foi muito fraca, bate e volta para o time do Vila, que tenta puxar a contra-ataque pela ponta direita. Bidu, boa recuperação do Bidu, escapa da marcação do primeiro, ainda ele, Bidu foi para a finta, boa jogada, entregou, soltou para Bruno Sávio, para Bidu, o bolão, Bidu de primeira para Andrigo ajeitou para Pablo e agora pintou, gol de empate, bateu, espalma o goleiro, grande defesa, Jorge salvando o Vila na chegada do Pablo, Marquinhos. Por isso que eu disse que o Pablo teria que ter entrado, né, Júlio? Entrou agora um pouco tarde, né? Mas está ajudando a equipe do Guarani. Vai valorizar um pouco o Jorge na defesa. Escanteio, o Andrigo tá ali prontinho para bater. Tá na hora do gol. Torcedor bugrino com o coração batendo forte. O Guarani acordou no jogo. Quase um golaço do Pablo. Mais um, ele que foi o herói da quinta-feira. Quase fez o dele. Jorge trabalhando 2 vezes nessa sequência, essa blitz de ataque do Guarani com 2-1 e tem escanteio.
Toda a expectativa tomando conta do torcedor bugrino agora na bola parada. Andrigo, ele quem vem para a batida do escanteio pela ponta direita, campo de ataque, 32 minutos do segundo tempo. Andrigo autorizado, levantamento para Lucão do Break, o toque na casinha! O Guarani não desiste, empata o jogo. Cobrança do escanteio, Andrigo. Ele entrou para mudar o jogo com 2 grandes assistências do camisa 10. Essa é a diferença de você entrar ligado no jogo. Coloca a bola na cabeça do Lucão. Ele faz break, ele dança, ele comemora, ele vibra. O Guarani busca o empate. Depois de 2-0 no placar para o Vila Nova, o Guarani não desiste. O espírito de quinta-feira permanece. O Guarani que vai até o fim e tá de olho no acesso. O Guarani quer o acesso e o torcedor tá com o bugre. Lucão do Break, 99 a camisa dele. Empata o jogo em Goiânia. Lucão do Break. Beleza, Guarani, beleza, Lucão. Beleza, Guarani, beleza, Lucão. Vila Nova 2. Guarani também 2. O detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. Pois o detalhe fica por conta daquele gol, né? Que aconteceu e o erro no não ter o VAR. Agora, como diz o Batista, 70% dos gols em média, com 1 ou 2 toques, acontecem de bola parada. E foi o que aconteceu agora, né, Júlio? Cobrança do escanteio, apareceu o Lucão do Break no meio da zaga, cabeceio livre, sozinho, testou, não deu pro Georgime, empata o jogo 2-2. Eu não queria comentar essa parte não, mas na comemoração ali o Lucão, para Gleger e Carlos Henrique, um sinal de calando os críticos. Teve isso aí endereçado para Gleger, Zorzinho e Carlos Henrique. Mas ele tem que fazer gol mesmo, né, Júlio? Aliás, ele tá devendo muitos gols e fez um belo gol. Presença diária. Mas olha, vale ressaltar a entrada do Andrigo e do Pablo, hein? Deu uma mudada aí nesse time aí, deu mobilidade. Você vê que o time do Guarani agora, do meio para frente, é outro, né? Tem a hora que a bola chega no Andrigo, criação, saindo no espaço vazio. Até o futebol do Rodrigo Andrade, com a entrada do Andrigo, cresceu. Então, é isso aí. Deu certo as mudanças, o Guarani consegue empatar, Júlio. E olha, se continuar com essa intensidade aí, dá para virar, hein? Alteração, Júlio. Vai. Saindo Arthur Rezende, 8, para a entrada do Thiago Real com a número 10. Depois os comentaristas vão emitir opinião aqui, por favor. Falei até pro Júlio aqui. Para mim, Thiago Real é mais jogador que Arthur Rezende, hein? O Edu Pinheiro... O Edu não concorda muito com isso, não. Thiago Real Pinheiro em campo e tem informação. Falando nele, informação, Edu Pinheiro. Por falar nisso, gol do Bahia, gol de Rossi. Rossi Esponte, em segundo tempo lá em Salvador, Bahia 1, São Paulo 0. Já o CH vai falar também da reação da equipe do Guarani. Lucão foi pra rede. Na casinha, Lucão teve gol do Guarani que foi buscar 2-2. Empolga o Guarani na reta final. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. E atenção, lá vem. Falta marcada para o time do Vila Nova fazer a cobrança. Vai pintar a bola na grande área. Thiago Real, levantamento na primeira trave. Sobe. Ronaldo Alves de cabeça, afasta, tira o perigo. A bola volta ainda para o time do Vila. Pela ponta esquerda. Domina, carrega contra a marcação do primeiro. Solta a bola no apoio com Bambu. Bambu faz inversão. A bola chega na ponta direita para Moacir. Moacir pisa na bola. Entrega no apoio. É para a chegada do Maná. Maná tentou o cruzamento por baixo. Afasta a defesa do Guarani. Pega o rebote. Rodrigo Andrade consegue o domínio. Mas sentiu, hein? Sentiu a posterior ali, aparentemente, jogador do Guarani. A bola fica com o time bugrino, mas neste momento vai parar o jogo árbitro, porque no momento que dominou posterior, a bola... Não dá mais. É o Lucão ou Rodrigo Andrade? Não, é o Rodrigo Andrade, né? Rodrigo Andrade. Isso, Rodrigo Andrade. Tá caído ali, sentiu a posterior esquerda, né? Não dá, já fez sinal de que não dá. Os jogadores falam que deu aquela embolada, né, Júlio? Nossa, isso aí dói demais, né, cara? Então, aí por dói isso demais. Que... Aí ele pode colocar, acho que o Luiz Gustavo, né? Carlos Henrique, o bate pesado. Claro que eu fiz uma brincadeira aqui falando sobre o Lucão, CH, mas você falava da importância da entrada dele, que estava jogando bem. E o Guarani foi buscar, empata o jogo 2-2, Carlos Henrique. Ele está fazendo uma movimentação interessante, legal para ele. Fez o gol de cabeça, traz confiança, é mais um para ajudar.
Diante das circunstâncias, esse resultado, o empate não acrescenta muito, mas o jogo e a característica da partida, esse resultado é ótimo para o Guarani, não é? Ele pode ficar maravilhoso se virar o jogo, não é? O comportamento depois da entrada dos jogadores aí que o Daniel acertou, hein? O Daniel foi no olho da mosca, aonde estava com problema, só tá faltando um para ele tirar do jogo, que é o Bidu. O restante, ele mexeu direitinho no time. O Guarani, depois das mexidas, melhorou o comportamento e o futebol. Tem que caprichar. É possível virar o jogo? É. Mas agora precisa do sprint, do punch, da força física. E eu não sei se o Guarani vai ter mais. E com esse problema aí de perder o Andrade, vai perder a composição, a inteligência, a dinâmica do meio campo. Vamos torcer para que o rapaz aí entre bem, mas o Andrade, depois das mexidas, também cresceu de produção. E quem vai entrar é o Luiz Gustavo com a 67, Júlio. Luiz Gustavo, então, número 67 em campo. Guarani mexe ali por conta da lesão do Rodrigo Andrade, lesão muscular. 2-2 contra o Vila. Na quinta-feira contra o Vasco ficou provado que não dá para duvidar desse Guarani na Série B não. O time ganhou um espírito de não desistir. Foi buscar um 2-0 e que é o gol da virada. Lá vem do campo do Break. Autorizado ali a partida dele para ataque. Dominou, entregou, soltou para Bruno Silva. Bruno Silva recolhe, domina, vem por dentro. Solta a bola com o Rodrigo, com o Ronaldo Alves. Ronaldo Alves se manda, vai embora. Pedia ali Luiz Gustavo por dentro. Prefere o passe na ponta esquerda. É para a chegada do Bidu. Bidu escapou no primeiro. Tentou ali a jogada pela ponta. Bidu ainda ele, carregou, soltou para Andrigo. Andrigo pode bater pro gol, cavou para Lucão. Afasta a marcação. A bola voltou para Bruno Sávio. Bruno Sávio ajeitou na grande área para Pablo. Afasta, tira dali. Blitz do Guarani, que é o terceiro gol, hein, Marquinhos? O terceiro gol e a bola era para o Matheus Ludic, né? Só houve o corte do zagueiro, foi para fora. Ganha escanteio a equipe do Guarani. E o Andrigo vai para a cobrança. Olha aí, Júlio, na bola parada. Quem sabe de novo o Guarani. Guarani vem forte na bola parada, motivado pelo segundo gol. Quem sabe a virada do Guarani. Já já o Edu vai nos ajudar como tá ficando a tabela do Bugre com esse resultado somando um ponto. Qual que é a diferença pro G4? Autorizado. Levantamento vem na boca do gol, afasta a marcação. Ficou pedindo ali na grande área um toque o jogador do Guarani. A bola afastada pela marcação do Vila. Uma grande confusão. Bruno Silva ajeitou na ponta direita para Ludic. Ludic bateu uma bomba, bola desviada na casinha. Pedido. A arbitragem para o jogo, dá um impedimento. Anulado o gol do Guarani, não temos o VAR funcionando, vale a pena lembrar. E a bandeira para o jogo, dá um impedimento, o árbitro vai conversar com ela, hein, Marquinhos? Eu sinceramente fiquei na dúvida, né? Mas agora mostra, a TV mostra, não estava impedido o Lucão do Break. Errou a bandeira. E aí, com os comentaristas, a palavra Gleger Zozin, Carlos Henrique, gol anulado do Guarani, o terceiro seria o gol da virada. Olha, Júlio, eu acho que errou a bandeira, hein? Acho que estava em condição legal, erra a bandeira, foi um belíssimo gol, uma belíssima jogada, para mim, Guarani prejudicado. O que voou cerveja ali para cima da... os torcedores do Guarani precisam ter cuidado, porque eles estão ali pertinho. Mas bandeira. Mostra agora de novo, né, Júlio? A TV mostra. Não estava impedido o Lucão do Break. Esse ângulo não me ajuda muito, hein? Tá um ângulo meio lateral, né? E aí, Carlos Henrique, a sua impressão? Gol anulado, não tem VAR, viu, CH? Olha, sinceramente, com esse ângulo da TV eu não posso opinar. Eu não estou ficando em cima do muro. Porque a tomada da televisão está na diagonal. Eu não tenho certeza. Eu fiquei com a impressão, leve impressão, que o gol foi legal, mas eu não tenho convicção não, Júlio. Não dá para atestar, como fiz no primeiro gol, aliás, no segundo do Náutico, que estava impedido. Esse, sinceramente, eu não tenho certeza. Rapaz, o que voou de cerveja ali para cima da bandeira não tá escrito não, hein? Estado de Goiânia pode, né, Júlio? E ela pode relatar isso aí em súmula e tudo mais, então por isso que a torcida tem que ter cuidado. Bom, e ele deu o cartão ali pro Samuel Santos, né? E até perguntar quem é aquela figura ali, não tava habituado. Você não estava identificando, né, Júlio? Não estava habituado. O Samuel Santos, isso aí. Com o Samuel Santos. É isso, gol anulado do Guarani, Lucão foi pra rede, seria o gol da virada. E não tá valendo mais nada, gol anulado do Guarani, seria o gol, quem sabe, da volta por cima. 2-2, tem chão ainda. Guarani
Trouxe um espírito de luta para a reta final impressionante. Você viu que o Pablo, ele gesticulou ali com o árbitro falando assim, pô, dois lances errados. Mostrou assim, os dois, né? Teve o gol lá impedido do Vila Nova, né? O segundo gol. Corbela Tintas, a parceira do Pintor. Aqui você encontra Coral Proteção, Sol e Chuva. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela. Corbela. 42 minutos, foram aí uns... Tem que contar o tempo aí, né? Foram uns 3, 4 minutos aí de paralisação. Tem que compensar depois o árbitro do jogo, Gaúcho. E vem Guarani para o campo de ataque. Andrigo dominou pela ponta direita. Solta a bola com o Ludic. Vai tentar o cruzamento, Ludic na ponta direita. Solta a bola com o Pablo. Pablo, devolução, vem com o Ludic pela ponta. Ajeitou o corpo, entregou, soltou para Andrigo. Andrigo na cavadinha, buscando o Bruno Sávio. Afasta a marcação, tira dali. Bidu, como se fosse um ponta esquerda. Bidu domina a bola, tenta, finta para cima do primeiro. Solta a bola com o Bruno Sávio. Bruno Sávio carrega a bola com categoria. Solta com Andrigo. Andrigo tentava a cavadinha para a chegada do Bidu. Perde a bola, contra-ataque do time do Vila. Thales. Recupera a bola, Thales. Vai firme nela, na sequência recebe a falta o jogador do Guarani. O Thales é todo desajeitado, cara. Ele quase caiu, tentou ter pressa ali, mas a arbitragem pediu calma porque vai processar uma alteração na equipe do Vila. E o Daniel Paulista tá gesticulando ali, calma. Vai sair o Diego Tavares 21 para a entrada do Rafael Silva 19. Rafael Silva 19. Isso tá aí. O técnico do Guarani, calma, tem que ser com inteligência. Tem que pressionar com inteligência. Daria uma confusão, o jogador do Vila estava sem pressa para sair, os jogadores do Guarani foram lá acelerar, aquela conversa toda. A arbitragem pede agilidade para os jogadores do Vila, agora sim, processada a alteração. 44 minutos. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e agilize o seu orçamento. Uma confusão ali, viu, Marquinhos? Jogadores do Guarani ainda irritadíssimos com a arbitragem. Mas o capitão Bruno Silva, ele é o capitão do time, ele não pode entrar na pilha, né? Ele tem, na verdade, que tirar os seus jogadores e não entrar na pilha do Vila. Ele tá alegando uma cotovelada, confesso que não vi. E o Pablo tá enfurecido, né? O Pablo não tem essa personalidade aí de ser briguento nem nada, mas é claro que gera uma irritação. Mesma linha, hein, Júlio? Então, cara... Mesma linha, hein? Eu tava tentando observar o recorte do gramado. E eu fiquei com esse outro ângulo aí ficou, legal, pra mim, não sei pro Glegger e pro CH, mas pra mim agora ficou claro que não estava impedido. O ponto é, se tivesse o VAR tem mais câmeras, né, disponíveis. O grande problema é esse. Ângulo aí eu achei mesmo a linha, gol legal. Então, o grande problema é esse, né, Glegger? Que sem o VAR, além do gol do Vila Nova, do segundo gol do Vila Nova, a arbitragem teria mais recursos para analisar essa jogada do Guarani. Exatamente. Então, é problemático, né? Problemático demais. Tá vendo? Vocês que reclamam do VAR aí, viu, chefe? Olha o VAR aí fazendo falta, chefe. Você acha que eu fui exagerado agora de dar essa cobrada nele aqui, Marquinhos? Não sei não, hein? Desculpa, chefe. Eu vou ver a próxima escala. Tá bom. Foi muito, hein? Você tem razão, Batistão. Já tem Batista, hein? Já tem Batistão aqui rasgando emoções para Ponte Preta e CRB. A melhor transmissão é na Bandeirantes com Carlos Batista, toda a equipe direto do estádio Moisés Zucarelli. A Ponte Preta tentando escapar do rebaixamento. Mais 7 minutos, informou Marquinhos. Vamos até 52. Vila 2, Guarani 2. Guarani perdia de 2-0, foi buscar empate com o Lucão do break. Ludic fez o primeiro, Lucão fez o segundo. Teve gol anulado do Lucão, teve gol irregular marcado para o Vila. Um jogo de reviravoltas, um jogo polêmico em Goiânia. Escanteio marcado para o Vila fazer a cobrança pela ponta direita. Vem Thiago Real Pinheiro, autorizado com o pé direito na bola. Levantamento na marca do pênalti, sobe de cabeça a defesa do Guarani, faz o corte. Afasta o perigo, a bola volta para o time do Vila pela ponta direita. Dudu bateu, desvia, a bola vai para fora, hein? Vai para fora e o Rafael Martins. E agora, Glegger, é hora de controlar ou é hora de ter pressa? Porque o Guarani pode também tentar a vitória. Pô, tá no momento bom do jogo, né, Júlio? Tem que ir pra cima, dá pra vencer, pô. Já teve o lance aí, gol anulado, gol legal anulado. Aí o Rafael vai querer fazer cera. O empate não interessa ao Guarani. E dá pra vencer, dá pra ganhar. Entendeu? Eu tentaria acelerar o jogo pra buscar o resultado de vitória. Atenção, escanteio marcado por o time do Vila Nova, cruzamento, toque de cabeça, Donato, a bola vai pra fora. Impressionante que sobe o Donato, cara. Ele sobe muito alto.
E a bola vai para fora, Marquinhos. E o cruzamento acabou acontecendo no escanteio, né, Júlio? O Thiago Real pegou bem na bola, meteu ela lá na área da equipe do Guarani e quem chegou cabeceando foi o Rafael Donato. 2-2 o jogo. E a bola volta para Bruno Sávio. Bruno Sávio tenta o lançamento para Lucão, vai batalhar pela bola, foi para o solo, o jogador do Vila, pediu a falta, a arbitragem mandou seguir. Maná pega o rebote para o Vila, tenta a resposta, abalado pelos 2 gols sofridos. Vila Nova vencia por 2-0, 2 gols do Alisson. Daniel Paulista foi lá, mexeu bem. Mexeu bem o técnico do Guarani, hein? Os comentaristas disseram, Daniel Paulista mexeu bem hoje. E o Guarani foi buscar empate 2-2. Faltam 5 minutos para acabar o jogo. Tem chão. Quem sabe o gol da virada ainda para o Guarani. A bola volta pelo sistema defensivo, protege a bola o Thales. O Thales está irritadíssimo também com a arbitragem. Pedir agora o cartão amarelo para o Pedro Júnior. A arbitragem não atendeu. Segue o jogo. Vai sobrar a bola ali para o time do Guarani. Rafael Martins não tem pressa, hein? Acho que o Guarani está entendendo com o resultado, o empate. Vou até pedir ajuda do Edu para saber como está a tabela. O Guarani está naquela. Sim. Vou arriscar, mas vou arriscar de maneira cautelosa. O Guarani está aceitando o empate como um resultado interessante, dadas as circunstâncias de estar perdendo por 2-0. Foi lá e buscou, pois não, Edu? É o 7º colocado com esse empate, né? Guarani 7º com 53. Ele está 2 pontos do 4º colocado, que é o Goiás. O time do CRB vencendo hoje a Ponte pode chegar no máximo a quantos pontos? CRB tem 54. Se vencer, vai a 57. 57 ficaria na 4ª posição, pegaria o 4º lugar do Goiás. Perfeito, essa é a situação então da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani vem para ataque, tentativa do passe para o Pablo. Afasta a marcação do time do Vila, afasta o perigo, tira dali. A bola volta para o campo de ataque do time do Vila Nova, domina pela ponta direita, Pedro Júnior com liberdade. O Guarani ali todo defensivo, fecha os espaços. Maná dominou, recolheu contra a marcação do primeiro. Maná ainda em progressão. Bidu olha nos olhos dele, não olha a bola. Bidu não tira ali o espaço. O jogador do Vila agora sim puxou pro fundo, tentou o passe por baixo, afasta Ronaldo Alves, manda a bola para escanteio. Escanteio pro Vila, que agora vai pro tudo ou nada, Marquinhos. Vai na base do abafa a equipe do Vila, né? Ganha escanteio, Thiago Real tá chegando ali para bater. Com a número 10, Thiago Real vem para a batida de escanteio para a equipe do Vila, 49, vamos até 52. Mais 3 minutos de jogo. O Guarani perdia por 2-0. Ludic e Lucão marcaram. Guarani foi buscar empate 2-2. Coloca ainda o Guarani na briga. Levantamento, Thiago Real na marca do pênalti. Sobe Bidu com Pedro Júnior. A arbitragem parou, marcou falta de ataque. Tem pressa o Guarani. Domina Bruno Sávio de um jeito estranho. Alcança ali o Lucão do Break, que faz o passe errado. O Lucão do Break não estava atento. O Luiz Gustavo. O Andrigo reclama, o Lucão também reclama, a bola volta para o time do Vila, 50 minutos, estamos alcançando, faltando 2 minutos para acabar o jogo. Já tem Carlos Batista aqui na Bandeirantes, já tem Ponte Preta e CRB, torcida bugrina, ouvindo também o jogo da Ponte, secando o CRB para não pontuar e aumentar a diferença aí para o G4. O Guarani vai diminuindo para 2 pontos a diferença e vai pegar o rebaixado Brasil de Pelotas na próxima rodada. E tem falta ainda do time do Vila. Quarta-feira, né, contra o Brasil, Júlio. É lá, né, o jogo em Pelotas, né? É lá em Brasil. O Vila rebaixado. O Guarani precisa muito dessa vitória na quarta-feira, hein? Vai precisar somar pontos fora de casa. Dependendo do resultado lá contra o Brasil, né? O Brasil venceu, né? Estava empatando lá o jogo contra o São Raimundo, né? Pois é. São Raimundo não, é o... Sampaio Correia. Marcou o 2º gol agora. Marca o 2º gol, finalzinho, Sampaio Correia 2, Brasil 1. Pois é. Já rebaixado o time do Brasil. O Guarani, se quiser subir, vai precisar vencer lá. Dependendo do resultado aí na próxima rodada. Até o empate contra o Vila, né? Dadas as circunstâncias, pode ser mesmo comemorado. Como aparenta administrar o resultado do Guarani. O Guarani vai tentar um último ataque, mas com aquela cautela, sem aquela blitz. Lançamento para Lucão do Break. A arbitragem parou, marcou ali o toque do Lucão do Break, não tá valendo mais nada. O último minuto, vai acabar o jogo. 51 minutos do segundo tempo. É o último lance da partida. Vila Nova para ataque, bola solta pela ponta esquerda. Vai tentar dominar o Maná carregando, tentou o cruzamento por baixo. A bola bate na marcação, se perde em lateral. Arremesso, bola marcado é para o time do Vila fazer a cobrança. O Vila tem pressa, se manda, vai numa blitz. O Guarani se defende nesse momento, domina, carrega contra a marcação do primeiro. Dudu alcançando jogada pela ponta direita, vai tentar o cruzamento, tem Maná aberto, pertinho dele. Ele chama na tabela, Maná dominou, recolheu contra a marcação do primeiro, tocou para Thiago Real. Para Maná, vem a defesa do Guarani, consegue fazer o corte. Bidu manda a bola para a lateral, arremesso Maná marcado para o Vila, vai acabar o jogo. O Guarani foi buscar o empate, hein? Perdia por 2-0, apático ali no segundo tempo. O Daniel Paulista mexeu bem e o Guarani foi buscar o empate.
melhor 1 do que 0. Consegue diminuir aí um pouco a diferença para o G4 e vai para o tudo ou nada aí nas últimas rodadas. Mas tem que se defender, levantamento do Vila, afasta a defesa do Guarani. Luiz Gustavo pega a bola, vai tentar um último ataque, já passamos aí de 52, o árbitro acrescentou mais um, vamos até 53. Tá valendo o ataque do Guarani, tentativa do toque e não acrescentou, né? Ele mudou de ideia e aponta o centro do campo, o árbitro gaúcho termina o jogo em Goiânia. Após estar perdendo por 2-0, a partir dos 24 do segundo tempo, o Guarani reage, prejudicado pela arbitragem, o Guarani reage, empata, arranca um ponto do Vila Nova e diminui para 2 pontos a diferença para o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira tem que vencer o Brasil. E claro, o torcedor bugrino acompanhando na sequência a narração do Batista, secando o CRB, que enfrenta a equipe da Ponte Preta. Vem aí para a transição das jornadas esportivas. Ele, Edu Pinheiro, tá com você a bola aí, Edu. Rapidamente aqui, vamos lá, Gleger Jorzinho, o craque do jogo, 2-2, empate Guarani. Craque do jogo? Matheus Ludic. Matheus Ludic, pra você, CH, o craque do jogo. Lucão do break. Lucão do break e Matheus Ludic. Oi, Marcos Luiz. Andrigo, que fez a jogada do primeiro, deu as 2 assistências. Júlio Nascimento. 2 assistências, Andrigo. Andrigo com 2 votos, o craque do jogo. Um abraço, viu, Júlio? Abraço, bom trabalho aos companheiros, Edu. Muito obrigado. Marcos Luiz, até mais, Marquinhos. Até mais no final da jornada esportiva Bandeirantes, no jogo aberto com a entrevista coletiva do Daniel Paulista, Edu. CH, pra você, um grande abraço, CH. Boa noite e até a próxima. Até a próxima. O Jorzinho continua com a gente. Meus amigos, agora 20 horas e 13 minutos. Mudamos a nossa chave, vamos para a Ponte CRB. Já no comando, ele, o amigo Batista. E até já. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopesas.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.